Muito bem, pessoal, estamos no ar para todo o Brasil com mais um programa Pod My Brothers. Aê! 36º. 36º! Caramba, hein? Tá muito bem, Will. Te lembra 36, Luizinho? Eu tava falando aí que essa época eu acho que eu tinha amnésia, cara. Não sei, não lembro muito bem, não. Fazia as coisas, não lembrava muito bem, não. É mesmo? Já sei o que você estava fazendo, você estava na praia. Pode Ele ser, vive na cara, praia. pode ser. É. Cara, sabe o que me lembra 36, cara? Agora que você falou isso daí, veio na minha cabeça. Uma vez eu trabalhava numa loja de calçados lá em São Paulo e vendia no atacado lá também. Só que era meio difícil você encontrar a verdadeira, que a gente fala, né? A cliente verdadeira, né? E Angola compra muito sapato do Brasil. A mulher angolana, ela se veste muito com as roupas e os sapatos brasileiros. Das brasileiras, elas gostam demais. E eu lembro que eu não tinha vendido muito bem naquele sábado, num dia lá na loja. Aí eu fui atender uma moça que tava uma loucura a loja, todo mundo atendendo, só madame, só mulher. Aí eu vi uma moça bem simples, assim, de havaiana, sozinha, assim, olhando assim, ó, para um sapato, né? Aí eu fui lá atendê-la, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou o Will, posso te ajudar? Ela falou assim, ó, ela falou assim pra mim, você teria o número 36? A hora que ela falou 36, Aí esforrachei. eu falei, é angolana. Eu falei, tenho. Você é angolana? Ela falou, sim, sim. Eu falei, estourei. Obrigado, senhor. Cara, eu fiz uma venda de 33 mil reais e pouquinho pra essa mulher. Você tá brincando. Olha só, Will. Caraca. Foi um dos últimos dias de venda do mês ainda da loja, cara. Ela salvou o meu dia. Eu passei, tinha um ranking, né, de vendas. Eu passei todo mundo. Fiquei, acho que em primeiro lugar, cara. Vou te falar, viu, cara? Olha, me fez lembrar isso daí, cara. Você, depois você Foi montou a loja. foi o melhor 36 que eu ouvi na minha vida. Caramba. Gostoso, né, de ouvir assim, né? Na hora que eu falei que eu tinha, ela falou assim, então tá bom. Depois que ela já falou que ela era angolana, né? Ela falou, 36, você tem? Eu falei, tenho. Ela falou assim, me deu 12 pares. Aí você falou, ela perguntou quanto ficou, você falou 33. Falou, né? 33 Ela não queria mil. nem saber. Ela não queria nem saber valores. Se bem que já estava escrito ali. Mas tinha a plaquinha, mas ela não queria nem saber. Ela falou que ela vendia por quase o triplo lá em Angola. Caramba. Olha. Que legal. Ah, ela revendia, então. Ela tem Olha loja só. em Angola. E ela comprava todos os sapatos no Brasil. E roupas, ela ia no Bom Retiro, ela ia na José Paulino. Comprava vestido, pagava R$200, vendia por R$1.000 lá em Angola. Caramba, olha isso. A vida dela era essa daí. Nossa. Eu conheci um que ia na loja que a gente trabalhava, é uma ótica. Quando ele entrava também, a gente já sabia que ia vender Montblanc, Cartier. Angolano? Angolano também. Olha só, cara. E ele, interessante que ele vinha e ele olhava muito o acabamento das peças. Eu ficava olhando e falava, por que ele olha tanto o acabamento das peças? Só pra ver se ele conseguia copiar. Olha Ah, só. Aí olha ele levava só, o protótipo original da Montblanc e tal, e depois ia lá e dava aquela guiltazinha. Replicava. Só. Replicava. Caramba. Ah, Provavelmente legal. nesse esquema aí, depois revende pra Sim. eles mesmos. Sim. Isso daí, ó, que eu lembro. Eu lembro que eu tinha comprado um carro Flex, primeiro Flex, 2003, cara. Foi 2003 isso daí, cara. Olha como a vida passa. Legal. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Passa voando. Passa, mesmo. né? E você aí de casa, já se inscreva aí no canal, ative o sininho aí de notificações, botãozinho vermelho, não paga nada. Estamos também no Spotify, né, Will? É isso aí. E no Rainbow também. Rainbow. Hoje vamos bater um papo com Ana Cláudia, corretora de imóveis. Aê! Seja Ana! bem-vinda, Ana. Obrigada. Bem-vinda. Ana, obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vinda. Obrigado por me receberem também. Espero que seja um bate-papo bem bacana aí para todos nós. E para quem está assistindo a gente, que a gente possa colaborar aí na área da corretagem, na hora de comprar, vender um imóvel, para que seja feito da melhor forma possível, né? Para todas as partes, tanto para quem compra como para quem vende. Legal, e é uma Ótimo. área muito importante porque realmente tem muitas dúvidas sobre compra e venda de imóveis. Sim, e tem algumas peculiaridades também, né? Que Também. a gente, como profissional da área, acaba tendo mais contato
Então a gente acaba tendo esse dever, né, de orientar bem os nossos clientes que nos chegam, né? Isso, Chegam... e outra, você fazendo o seu trabalho legalzinho, ele vai te indicar para os amigos, para a família, né? Exato. Todo mundo quer ter um corretor de confiança da família, né? Importantíssimo. Isso é Com muito certeza. importante. Eu acredito muito assim que até hoje, com toda a tecnologia, com todo o recurso que a gente tem aparato para se divulgar, o boca a boca ainda mais quando a gente fala de um investimento tão alto, né? Que é a compra de um imóvel. É verdade. Às vezes é uma economia que a pessoa fez ao longo de anos da vida, né? É a realização Realizar um do sonho. É isso mesmo. E Legal. lembrar que esse sonho aí é um investimento. Isso daí é uma coisa bacana que eu quero trazer aqui bem breve para vocês. Não é só morar, né? Não Tem é que só morar com garantias. Exatamente. Saber que você está investindo e que você futuramente pode vir a vender esse imóvel, né? Então você tem que ter essa visão para poder obter, de repente, um retorno em todos os sentidos desse imóvel, tanto financeiro, porque tem o prazer de estar, que é o sonho, mas também tem a parte financeira, né? Que a gente precisa levar em consideração. Com certeza. Então, casar com elefante que é a branco. liquidez do imóvel, né? Isso deve Isso é envolver importante. tudo, né? Tanto estrutural, estrutura do imóvel, tudo, né? É bem complexo. Bem complexo, Eu falo que estudar um imóvel é como eu equiparo ao estudo de uma anatomia humana, quase, sabe assim? Pô, que legal. Legal. Então, esse é Justamente o pela diferencial parte social. do bom corretor, né? Isso. Ele busca saber o que ele está vendendo, né? Exatamente. Porque não deixa de ser uma venda, né? É uma venda e é uma venda séria. E se a gente simplesmente pega e olha por fotos um imóvel, você não vai ter toda a informação a respeito daquele imóvel, informação necessária para uma boa orientação para o seu cliente. Verdade. Né? Então tem que entrar, tem que conhecer antes do cliente, estudar o imóvel, a região onde o imóvel está localizado e principalmente saber que o seu cliente é uma pessoa em que você tem que olhar para ele com a intenção de realmente estreitar um laço, porque ele vai sempre lembrar de você. Sempre que ele entrar na casa dele, Com certeza. ele vai lembrar, em algum momento, ele vai lembrar do corretor que vendeu aquele imóvel para ele, né? Tanto do lado bom quanto do ruim. Então. Pra xingar ou pra elogiar, né? Do ruim nem se fale, né? Mas isso aí eu não quero ser lembrada, não. Eu quero ser lembrada por bons momentos, por saber que eu estou proporcionando para o meu cliente. Por isso da sua dedicação, né? Do seu empenho em poder realizar um sonho, né? Exatamente. Isso é legal. Exatamente. E é o que você Muito falou, legal. muitas vezes a pessoa vai vender posteriormente e tal, mas a grande maioria das pessoas compra a casa pra vida, né? Pra vida. Pra vida, vai morar lá o resto da vida. Você imagina se comprar errado, depois que nem se falou, a liquidez, como é que fica? Exato, e se tiver um financiamento envolvido, né? Que é um investimento a longo prazo. Quando a gente aluga um imóvel, a qualquer momento você pode fazer uma mudança, mas uma compra não é tão simples assim. Então precisa ser, a gente tem que aparar bem aí, saber lapidar bem e também entender o sonho do cliente, tá? Então a pessoa chegou até você e queira conhecer o seu cliente de verdade. Queira realmente conhecer o seu cliente. É quando eu me refiro a estreitar o vínculo com o cliente. Não pensa no valor final, né, monetário, mas pensa no valor agregado ao que para o seu cliente é importante. E às vezes o cliente ele tem uma ideia do que ele quer, mas quando você começa a ir a fundo, você percebe que aquela ideia do seu cliente ainda é muito abstrata. Então você consegue trazer o cliente para uma realidade, para algo mais prático, para algo mais próximo. E aí já aconteceu comigo de levar o cliente num imóvel que, assim, eu fui com um outro corretor que estava atendendo esse cliente. Então eu tinha um imóvel, a gente faz parcerias, né? Eu tinha o imóvel, o parceiro tinha o cliente comprador. Quando a gente entrou no imóvel, eu comecei a observar como estava sendo a condução com aquele cliente dentro do imóvel. E eu vi que estava faltando o básico, que é chegar para o cliente, é o básico, e perguntar o que você gostou do imóvel. Dá uma olhada na sala, vem comigo, olha com calma essa sala.
parede, revestimento, piso, estilo arquitetônico. E aí eu comecei a conversar com esse cliente. E aí eu entendi que aquela casa não tinha absolutamente nada a ver com o que o cliente queria. Você nem perde seu tempo, né? Daí eu falei, mas tem outra aqui que é a sua cara. Tá com tempo? Já conectei com outro proprietário, tô com o cliente aqui agora. O proprietário falou, vem. Eu fui. Gente, coisa linda quando você vê o cliente entrar. E se encantar. Não, e é nítida a expressão corporal, ele demonstra quando pegou. E no final da visita, ele sentou na mureta, assim, da garagem. Ele sentou e falou, Ana, o que você fez comigo? Que da hora. Nossa. Eu conheci você. Que legal, que legal. Né? Então, Verdade. é por aí. Isso... Eu acho que deve ser tanto pra ele quanto pra você, né? É. Essa sensação de você conseguir realizar pegar um imóvel e ser da forma que a pessoa quer. Que ela imaginava, idealizava, sei lá. Deve ser uma coisa... Olha, eu vou falar aquilo que todo mundo falaria aqui no meu lugar, mas que é fato. É maravilhoso. A sensação é maravilhosa. E ao mesmo tempo indescritível. Porque é emocionante. Que legal. Porque eu acho que o sucesso aí nesse caso é você trabalhar mais a venda, a qualidade, né? Ouvir mais o cliente, saber o que ele quer. Ao invés de você mostrar 10 imóveis, você vai mostrar 2 dentro do perfil dele. Ele vai escolher um desses 2. Você economiza tempo, economiza desgaste de todos os lados. Perfeito. E o cara não fica com bronca de você. Não, perfeito. Não precisa levar em 10 imóveis, realmente. Isso acontece muito. Tenha um tempo hábil para esse seu cliente, mas esse tempo ele tem que incluir esse diálogo, e esse diálogo ele é muito relativo, porque se trata do fator humano. Então não tem como eu fazer uma listinha de perguntas e praticar essa listinha tipo um fast food, onde eu vou padronizar o atendimento do meu cliente. Você não padroniza ser humano. Verdade. Você conhece o ser humano. E em contrapartida, você tem ali a sua prateleira de produtos. Então você está constantemente mantendo contato com aqueles imóveis que tem na sua prateleira. E aí, quando você está conversando com o cliente, é automático. Você já começa sabe. a vir os imóveis e você fala, nossa, esse. E aí você para de 3 a 5 imóveis para levar o seu cliente. Se a conversa tiver sido legal, a venda é assertiva. A venda é assertiva, ela acontece. É um filtro, né, Ana? É um filtro. É um filtro, né? Um filtro. pré-filtro, né? E outra, você leva em muitos lugares também, ou se, por exemplo, eu vou comprar uma casa, o corretor me leva em 10 lugares, é muita coisa, muita você dúvida. nem sabe o que você quer nem mais, sabe o que você acaba Não, comprando. mas- Então de 3 a 5 é o suficiente. E por- Mas Perdão. acontece que... Desculpa, acontece que o cliente, ele tá na dele. Se você levar ele em 20 imóveis, ele vai achar o máximo. O problema tá no corretor. O corretor tem que se ligar, não é? Perfeito. Porque o cara, ele não liga. Ele fala, eu quero ver. A mulher, geralmente mulher é mais, né? Gosta de ver mais o lar até do que o homem, assim, passa batido algumas coisas, né? Sim. E se você dá 10 opções pra ela, você vai enfiar um monte de dúvida na cabeça. Vai, cara. Não é, Ana? Então, isso daí tem a ver com filtro, tá? Então, quando você conversa bem com o seu cliente, quando você consegue até fazer com que o cliente se perceba o seu objetivo com mais clareza, porque às vezes o cliente também não tem essa clareza. Ele tem um valor, ele tem mais ou menos a localização, ele tem ali mais ou menos o que ele quer. Então, quando você se aproxima, quando você investiga, é meio que um trabalho de CSI. Então, quando você começa a chegar, muitas das vezes o seu cliente dá uns insights, assim, algumas fichas caem e ele começa a despertar para o que ele realmente quer. E aí vem com clareza. Veio com clareza, a gente acerta em 3 a 5 imóveis. Mas é preciso ter muito feeling para lidar com o cliente, porque a maioria já passou por experiências desagradáveis. Verdade. Enquanto ele chega, e às vezes ele chega para você já com muitas travas. Meio amarrado, né? Porque Armado, eu né, fui na verdade. Armado e amarrado. E armado. E armado. Total. Então ele foi
uma imobiliária, teve uma experiência que não foi agradável, ele acumulou aquela experiência. E às vezes ele vai chegar para você já com um acúmulo de frustrações. Então também é preciso reconhecer isso no seu cliente, perceber se ele está vindo pela primeira vez, é a primeira busca, ou se ele já está calejado, já está até um pouco desanimando. Eu já peguei clientes que de passar a mão na testa e falar, eu tô quase desistindo de tudo. Desabar, assim. Entendeu? Porque já tá cansado, né? E aí você tem que entender por que qual a razão desse cansaço, aí reverter, né? Às vezes é isso. Eu acho que assim, eu vejo que a maioria, eu acho que quer a questão financeira, né? Quer vender logo, pegar a comissão dele e acabou. E partir pro próximo. Isso que você falou é legal. Quando você aparece um imóvel, você faz questão de ir lá ver e você registra aquilo. Isso. E sempre tá ali em contato com aquele imóvel. Na hora que o cliente chegar, que você falou, puxa no seu arquivo e tal. Então você tem que estar sempre atualizado ali, né? Sempre em contato. Acho que isso é muito importante. É o estudo constante. E muito corretor acho que não faz, porque eu acho que o cliente vem, ele vem depois e fica puxando lá que imóvel, tipo de imóvel. Não, mas você não, você já tá aqui. Na sua mente, já tá na sua cabeça, mas idealizando o imóvel exato para aquele cliente, porque você foi, conheceu, você viu, você tá ali pesquisando, você tá sempre em contato. Isso é um diferencial muito grande. Exatamente. Muito grande. Isso ajuda todo mundo, né? Eu falo assim que venda de imóveis não é quantidade. Quando nós estamos falando de imóveis de terceiros, não é quantidade de atendimento, mas a qualidade. Sim. Tá? Então é isso. Você, ao invés de atender 10 clientes pela metade, você atende 3, 4, 100%. Sim, acho que o total diferencial é isso. Quando a gente vai numa loja, independente, a gente vai numa corretora comprar um imóvel, numa loja comprar uma roupa. Se você é mal atendido, você não volta mais. É a mesma coisa. Se você não se sentir bem naquele ambiente, você não volta mais. Exato. Então, e olha só, já aconteceu comigo de clientes virem pedir um determinado tipo de produto que eu não tinha como eu atender, mas eu atendi ele como se eu tivesse o produto. E eu prestei todo o atendimento, dei toda a atenção para cliente, tá? Passado um tempo, e expus para ela, né, que não era, no momento eu não poderia atendê-la, que eu poderia estar até indicando para algum parceiro, mas ela não. Passou uns 4 meses, ela voltou para mim de novo. Olha e isso. Eu falei, caramba, eu havia dito que eu não tinha como atendê-la, mas ela voltou. E aí a gente começou a desenvolver um outro foco, um outro trabalho. E eu falo, poxa, por que é que ela voltou, né? Ela voltou justamente porque... Sentiu bem, né? E eu não olhei o valor monetário, tá? Que no caso dela, o ticket dela estava bem abaixo do padrão que eu atendo, né? Sim. Então eu tratei ela como se ela tá ali, ó, igual para igual, tete a tete, é sonho igual. Não é o valor, quanto custa o seu sonho. Sonho é sonho. Para você pode custar R$100 e você tá ótimo. Para o outro tem que custar 10 mil para ele se realizar e tá tudo certo. Né? Por isso que tem que ser levado com seriedade, né? Com seriedade, com respeito. Ser humano, gente. Sim. Entendimento humano, muito importante, humanizado. Isso. Ainda mais hoje em dia, né? Que é tudo mecanizado, né? Tudo automatizado. Hoje em dia, esse contato humano tá perdendo, né? Sim. Essa preocupação em você tratar a pessoa bem, fazer com que ela se sinta bem no ambiente, que vocês tenham uma conexão, né? Isso é difícil hoje em dia, né? Nossa, e depois ainda eu sou chamada para tomar cafezinho. Legal, tem que ter social, claro. Mantém, é super legal. Assim. Com certeza. O cliente se sente assistido antes, durante e depois, né? Que é o pós-venda que a gente fala, né? O pós-venda é difícil, hein? A maioria não faz o Eu pós-venda, faço que é pós-venda. tão importante, né, Eu Ana? faço pós-venda, eu acho que é saber super se tá fundamental. satisfeito, né? Exato. A pessoa tem medo de ligar e falar, ele vai desabar um monte de coisa em cima de mim, melhor nem ligar, né? Então, mas aí tá Não na é? chuva é pra se molhar, Pois né? é, né? Tá na chuva Ana, pra faz se molhar. tempo que você tá nessa área?
Olha, eu diria para você que eu estou o tempo suficiente para ter adquirido uma boa experiência, principalmente no trato com os clientes, tá? Sim. Tá. Legal. E você trabalhou com grandes empreendimentos Eu trabalhei em um empreendimento específico, assim, onde eu mais me dediquei e que eu tive excelentes resultados. Então, assim, você poder fazer parte da expansão, do processo de expansão de uma empresa, você colaborar para que a empresa se desenvolva de forma sadia e próspera, não tem preço. Legal. Gratificante, né? É muito gratificante. Muito legal. Eu Daqui a sei. pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse sim. trabalho. Tá ótimo. Eu vou chamar Legal, agora Ana. o pensamento do dia com o nosso guru. Um rio consegue cortar uma rocha não pelo seu poder, mas por sua persistência. É isso aí. É o segredo da vida, persistir. Isso aí, cara. Quem não As coisas persiste, acontecem. não chega no resultado final. Não. Tem que persistir. Ainda mais hoje que a concorrência é tão difícil, né? Aliás, Claro. que nem isso que a gente estava falando das vendas e tudo mais. Hoje o próprio corretor, se ele não se atualizar, ele fica para trás. Fica Todo mundo que fácil. trabalha com principalmente essa área de vendas aqui que a gente está falando, se não se atualizar, fica para trás, Claro. Isso aí. né? É um estudo constante, gente, em tudo, tá? Acho que todas as áreas, tudo, tá? né? Porque Tudo, né? antigamente a gente fazia a profissão e se dedicava à profissão. Hoje você não pode se dedicar só. Você tem que ser um pouco de marqueteiro, você tem que ser um pouco de vendedor, um pouco de mecânico, um pouco de Podcaster. você tem que ser tudo pra você sobreviver hoje, né? Ter banda, né? Não é Banda, porque- Rua 47. que não é só você ir lá e vender o imóvel, né? Você tem que Sim. as pessoas têm que saber quem é você, aonde te achar, o que você vende. Exato. Você tem que ser tudo. Você tem que ser marqueteiro, você tem que ser vendedor, verdade, você Will. tem que ser tudo. Que, aliás, você tá Empresário de si mesmo. tocando nesse ponto aí, eu tô começando a entrar nessa história de marketing digital, porque eu falei, não vai ter como eu fugir. Ouve-se muito por aí falar que exatamente isso. É preciso saber fazer um pouco de tudo, porque a gente tem aí um mercado que ele tem o seu próprio, sua vida, né? Tem vida própria o mercado. Então a gente precisa saber, né? É importante saber se adequar, entender esse mercado, saber o momento do mercado e ir se adequando a ele. Um corretor, quando ele se dedica 100% à profissão de corretor de imóveis, eu falo aí, ele começa a virar o consultor de imóveis. Hoje você vê nos cartões, consultor de imóveis. É verdade. E aí você vai ver ele... É o psicólogo dos imóveis. Não, e ele assim, trabalha numa empresa que não tem nada a ver com a área, de repente faz um bico de uma outra coisa. Então, para você ser um consultor de imóveis, você precisa saber estudar. Né? Por exemplo, você pega um município, você tem que saber toda a parte histórica, social, cultural, econômica. Verdade. Entrar em contato com o plano diretor do município. Verdade. Então isso você mesmo. tem que importante, né? mergulhar mesmo, e é trabalhoso, exige tempo, exige dedicação e foco. E também Sim. não para. Cada hora é uma novidade que chega na cidade, então você começa, nossa, então é muita coisa. Mas é isso, eu hoje me dedico 100% ao trabalho de corretora. E Que ótimo. falando do produto que você vende também, tá cada vez mais avançado, né? Que nem o Atibaia Towers tem tecnologia que muitos corretores talvez não tenham trabalhado ainda, não tenham vendido, não Aí tenham em Atibaia, propriedade para saber o que vai vender, Exato. né? Que é o lance da sustentabilidade, usina de energia solar. Você perguntar, às vezes, pode ser que o Captação. corretor não Que é a sabe como que funciona. fotovoltaica, né? Fotovoltaica. Tem que saber, né? Tem que Exato. entender de tudo isso, porque a tecnologia tá chegando nos produtos que você vende também. A gente tem que estar aberto. É. Aberto a aprender, né? Todos nós, o tempo todo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Sim, Seja sim. onde for, seja como for, a vida, eu falo, é uma grande escola. Verdade. E aí você pega um empreendimento, poxa, vou vender, vou trabalhar esse empreendimento. Senta Estuda. e estuda. Tá certo. Estuda bastante. Sim. Se sinta seguro sobre o empreendimento. Tire todas as dúvidas possíveis com os superiores, com os gestores, com o coordenador. Tira todas as dúvidas que você tiver. Depois que você estiver mais tranquilo, aí sim, vamos trabalhar a venda.
vamos atrás do cliente, vamos mostrar o produto com autonomia, né? Com autoridade. Então, isso é importante, você tem que ter segurança na hora de falar, né? Exato. Saber o que falar e ter a segurança. Exato. Senão, ainda mais quando se trata de um né? investimento alto, né? Como é um imóvel, né? Sim. Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, muitos anos atrás, e toda vez que eu ia reclamar de alguma coisa, eu tinha um chefe lá que chegava e falava assim: o sucesso não vem por acaso, você tem que estar preparado. Tudo que você ia falar para ele, o sucesso não vem por acaso, você tem que estar preparado. Como queria dizer, vai estudando, vai fazendo o seu aí, vai aprendendo, uma hora chega, não adianta você querer ter gostar, tudo sem dedicar nada. E tem que gostar. Se você viu que não gostou também, procura outra coisa e também tá tudo bem. Também, verdade. Tá tudo bem. Verdade, você é livre para escolher. É livre, porque às vezes a gente vai por um impulso, um momento, uma fase da vida, né? E aí quando a gente começa a mergulhar, por exemplo, a parte de corretagem, a parte de documentação, a parte jurídica. Então é muita coisa, assim, sabe? Eu falo... Quanto mais sei, mais vejo que nada sei. Então, é um estudo muito constante. Então, tem que gostar. Se você gostar, aí vai bonito. Aliás, isso daí é uma coisa importantíssima, né? Porque o gostar envolve não só a parte financeira, né? Envolve o seu sentimento de prazer, de satisfação pessoal. Satisfação pessoal, né? Eu falo, poxa, eu sou bom naquilo que eu faço, que eu gosto daquilo que eu faço. Isso é importantíssimo. Sim. Não tem coisa pior do que você trabalhar o dia inteiro triste fazendo uma coisa que você não gosta. É verdade. O gostar, eu acho que é o que ela falou. Você gosta, você vai se aprofundar cada vez mais. Exato. Você tá você vai ser o melhor naquilo. Você quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais. E você vai trabalhar feliz. Né? Você vai trabalhar bem. Você vai querer passar aquele conhecimento que você adquiriu por gostar daquilo. Aí você vai... Will, mesmo quando o cachê é baixo, às vezes você analisa. Eu não vou só pelo dinheiro, eu vou pela satisfação de gravar. Exatamente. Quantas vezes eu já gravei com cachê baixo? Nem por isso eu deixei de ir. Show também. Tem uns que não tinha jeito. Agora tem uns que eu vou. Baixo, mas deixa eu pensar o outro lado. Compensa, eu vou. Ah, que legal. Entendeu? Tem que encarar como uma oportunidade, né? Sim, vai fazer contato, vai conhecer um monte de gente ali. Então, é o bom senso, né? Que você tem que usar na vida, né? Sim. Você tem que nem você falou, não vou pelo dinheiro, mas aquilo Pela vai me trazer algum resultado. Vai me deixar feliz, vai me dar dinheiro ou vai me obter resultado futuro. Uma das três coisas você tem que opinar. Lógico. Exato. É a experiência que você ganha, né? E as pessoas que você vai conhecer naquele dia. Muita coisa pode acontecer em um dia. Pode se abrir portas nesse dia aí pra você, né? Em um dia, em uma manhã. Sim. Eu tô falando porque eu sou praticante de meditação. Legal. Aquele giro na conversa. E há muitos anos já, né? Sou instrutora também, já dei workshops nessa área, uma apaixonada. A meditação modificou muita coisa na minha vida. E eu falo que essa da manhã, né? Eu passei por um processo de mudança agora no final do ano radical. Eu acho que fazia anos que eu não cantava com tanta vontade. Adeus ano velho, feliz ano novo. Ai, nossa, foi um giro 360 e aí, nessa mudança de menos de um mês, né, que eu tô aqui, em uma manhã eu acordei, fui caminhar, tô fazendo a minha meditação, a minha amiga me indicou pra vir aqui pro podcast. Fernandinha! Foi numa meditação que a Fernandinha... Eu tinha mandado mensagem pra ela fazia uma semana. E aí eu falei, nossa, né, tranquilo, uma hora ela responde. E aí eu terminei a meditação. Fernanda, começamos a conversar. Caramba. Podcast. Que legal, tá então, vendo? em uma manhã... Um beijo, Fê! O que são 24 horas? 24 horas é Querida. shampoo. É mesmo. É verdade. Mas aí é aquilo que a gente tava falando semana passada. Vai dos olhos como você enxerga, né? Não é? Tem lógico. gente que enxerga como um compromisso chato. Tem gente que enxerga como uma oportunidade. Então vai do que você enxerga, né? Eu acho que você retorna pra você como você age, né? Exato. Sim. Entendeu? Exato. Ela falou uma coisa da meditação, isso aí muito me interessa. É mesmo? Porque... Se quiser fazer alguma pergunta, tô à disposição. Eu quero sim. A questão da ansiedade, é verdade que isso
abaixa bem a ansiedade. É verdade. Mas tem que ser um negócio bem executado, bem empenhado. Na verdade, assim... Eu vou falar de forma bem branda aqui, né? Bem simplificada mesmo. Mas quando a gente está com ansiedade, tem alteração do batimento cardíaco. Sim. Né? E outra coisa que a gente nota é a respiração, o movimento respiratório. Então, você tem um movimento mais torácico da respiração quando você está numa crise de ansiedade. Sim. Na meditação, você vai focar na respiração abdominal. Quando você começa a focar no abdômen, você mudou a execução, né? O movimento torácico. E o trabalho de inspira, expira de forma pautada, ele também vai regular os batimentos cardíacos. E como que a gente faz essa respiração na barriga? Eu tenho uma técnica que eu ensinei para os meus filhos, né? Então, se meus filhos aprenderam, você vai aprender também. Sim, vamos lá. Então, você imagina que dentro da sua barriga tem uma bexiga. Sim. E aí você coloca as duas mãos mesmo sobre o umbigo. E aí quando você inspira, você enche a bexiga que tá lá na sua barriga. E quando você expira, você vai esvaziar a bexiga. Então sempre levar lá pra baixo. E fazer a contagenzinha. Vai, Will. Tá ansioso, né? Então vai. Isso. É você lembrou dos sapatos lá que você vendeu, né? Que memória. A diafragmática. É diafragmática. É verdade. Se você fizer 5 inspiraçõezinhas dessa, contando 5 segundos, a gente imagina um quadrado. Então você inspira em 5, segura em 5, solta em 5, fica sem ar em 5, né? E aí você inspira de novo. Então... Aí você desmaia. Quer dizer... solta, aí volta quando tiver... Não, porque são só 5 segundos. Não vai dar tempo de desmaiar. Mas é importante a contagem por isso mesmo. Legal. Isso aí o pessoal que vai... Legal. Querer bater o recorde de segurar o ar e apaga, né? O diafragma, você trabalha ele até para controlar a voz, né? Isso. A gente que precisa cantar, muitas notas você não dá aqui no peito, na garganta, você dá aqui no diafragma. É o certo, é o músculo, né? Você tem que criar o hábito de trabalhar este músculo aqui, que ela falou. Então. A gente aprendia justamente isso aí que ela falou mesmo, da bexiga. Como se você tivesse mesmo que controlar algo lá dentro. Sim. E você acaba entendendo mesmo como é que funciona. É legal. Depois que você começa a exigir menos daqui e você solta aqui de baixo, você trabalha menos, você se cansa menos. Olha que legal. Muito Exato. melhor. E você começa a ver que a garganta, as placas vocais, elas têm um momento certo de ser trabalhada, né? Que a gente usa. São notas, né? São notas. Interessantíssimo, E a garganta vira uma passagem de ar, né? E aí você começa a usar... Bom, enfim... Eu sou apaixonada pelo corpo humano. Mas também. Tudo isso daí que a gente está falando envolve o quê? Estudo. Estudo. É o que a gente está falando lá desde o começo. Estudar, você tem que estudar. Você vai cantar? Tem que estudar como é que sua voz sai, como é que funciona. Entendeu? Você tem que estudar, é o básico do que você vai fazer. São técnicas. Aliás, eu acho que aí tá o meu diferencial como corretora, hein? Por quê? Eu sou terapeuta há 20 anos e depois eu virei corretora. Então, esse diálogo, essa troca que eu tenho com o meu cliente, ela acaba acontecendo de uma forma mais natural, mais orgânica, justamente pela bagagem adquirida lá atrás, sim, né? Com certeza. Nossa. Isso ajuda muito. Você tem uma energia boa, você conversa com o seu cliente, de certeza seu cliente fica zen, isso fica aí. Tranquilo. Eu compraria uma casa sua, um apartamento seu fácil. Oba! Vamos lá, então. Já tá convencido. Só falta o dinheiro, né, Will? Só falta o meu dinheiro. Tá investido, né? Vamos conversar. Vamos conversar sobre a parte. Tá investido no podcast. E pra você, quiser patrocinar a gente falando nisso, pode patrocinar, tá, pessoal? Estamos aí com algumas vagas em aberto. Quem quiser patrocinar a gente, serão muito bem-vindos. É isso aí. Desculpa, se eu aproveitei a deixa, tá? Tá perfeito. Tá anotado. E mais uma vez, já se inscreva aqui no canal. Não é de graça, botãozinho vermelho. Você vai ficar sabendo todos os vídeos que a gente solta, as entrevistas e os cortes também. E siga a gente também nas plataformas @PodMyBrothers, Facebook e Instagram. Isso aí, Will. Certo, Will? Vamos de notícia, Luizinho? Bora, vamos lá. Bora lá. Vai lá, Luizito. Homem morcego. Olha. Olha lá, ele pegou. Notícias da semana com Luiz Maida. Da hora.
Onde ele tava? Olha lá que bonitão. Ó. Olha que lugar. Eu não tenho coragem, Luiz, de mergulhar assim, demais, sem Luizinho. ver nada, assim, É alto mar, cara. Arraial do Cabo. Nossa, bem louco. Top Ó, demais. Recomendo a todos conhecerem. Olha. Isso é louco. Você falou Will ou impressão minha na hora que você pulou? Will? Você falou Will. Não, falei não. Não? Você falou Will. Ah, ele fala, dá um gritinho dele lá. a Flávia que tava filmando? Tava. Da hora, da Ela não hora. quis pular porque ficou com medo, né? Alto mar, não quis Ficou com ir, medo? Ficou. É. Aí eu falei, não, eu tenho que pular nesse mar, isso é louco. Lá é Praia do Forno? Mar é Eu pularia também. Eu Eu pulo também. Você pula Lá é também? Praia do Forno, É. Luizinho? Então, ele parou, sabe a Praia do Farol? Que não pode parar, não pode parar, não. que tinha uma quantidade de pessoas. 250 pessoas só Aí pode. eles ancoraram lá do lado. Aí, meu, essa água maravilhosa. E não é fria Isso é essa? louco. Não, essa não. Olha que Essa não. bacana. Essa é a Praia do Forno mesmo. É quente pra É? arrebentar. Olha, Caramba, Uma delícia. Que delícia. bacana, lindo demais. Aí eu não aguentei, eu falei, Caramba, meu, esse mar maravilhoso, clarinho, verdinho, você viu o fundo lá, sabe? É demais mesmo. Da hora, Tem que né? pular. O barco leva você até lá, de lá você mergulhar. Nesse passeio a gente foi num barco maior, né? Acho que é tipo um iate mesmo. A assim, escuna, é. a escuna. Uma É escuna. Aí tem a parte de cima, a parte de baixo e tal, vai uma galera lá, daí ele faz um passeio de 4 horas. Aí Olha, vai, 4 vai- horas. Foi na Praia do Forno, nas prainhas do Atalaia, foi na Praia do Forno, do Atalaia, Praia do Farol e depois ele vai em alto mar. Aí tem umas pedras, umas rochas lá que ele mostra, tem umas histórias de pescadores lá da região, muito legal. legal. Essas histórias são bem ótimas. legal. Sensacional. Tem uma pedra, depois eu vou colocar a foto aí pra vocês verem. E tem imagem de uma tartaruga, meu, perfeito. É, você cara. não tem noção. Uma rocha gigantesca, é a cabeça da tartaruga, o casco e a patinha de trás, assim, Olha. perfeito. Eu vou Natureza, né? eu tirei a foto, eu vou mostrar Bacana, pra vocês aí. hein? Sensacional, cara. Eu adoro essa conexão com a natureza, né? E demais. são pedras que compõem essa imagem ou é em uma única... É uma única. Nossa. Uma única pedra Que o vento, o gigantesca. tempo lapidou. Aí ele entra no alto mar assim, aí ele faz uma curva, aí fica a imagem assim. Uau. Você olha ela fica bem na curva assim. na Então luz, você assim. olha assim, Ele você posiciona a escuna vê, da forma você que olha, você... você vê perfeito. Olha Eu que vou da te hora. mostrar a foto, você vai ver que legal. sensacional. Sensacional. Demais. Aí Ô. de um lado é a tartaruga, do outro lado tem o perfil do macaco. É um rosto do macaco, assim. Caramba. Você viaja naquele lugar, cara. Sensacional. E legal que você falou que também o preço acessível, né? Sim, Não foi caro as coisas lá, né? Não, então, Passeio. nesse passeio da escuna aí é R$60 você paga. Barato. Aí tem uma É, taxa de pô. embarcação que eu... R$10. Acho que é R$7, se eu não me engano. Mas assim, depois eu descobri que tem lá o barcotáxi. Olha, né, Aí esse- você pega lá com os Baratex. pescadores lá, R$10, Will. Que da O cara te hora. leva, te pega lá do porto lá e você vai até a praia que você quiser. Eu fui na Praia do Forno, R$10, cara. Muito Aí barato. a taxa de embarcação R$2, então sai R$12. Ótimo. Aí você fica lá, aí o último horário, eu fico até o último horário, lógico. É né? óbvio. Sim. Aí era 5h30, quase 6 horas estourando. Até fazer ruguinha na É, mão, tem né? fazer ruguinha na mão. Meu, Torrar na sensacional. areia. A Praia do Forno, você vai lá, a água é transparente assim, meu, é limpíssima. Entrei, na hora que eu desci do barco, eu pisei assim, eu olhei, um monte de peixe, cara. Um monte. Uma galera, tava lotada a praia e os peixes tudo ali. Sim, Uau. Meu, sensacional. demais mesmo. Eu recomendo a todos conhecerem Arraial do Cabo, vão, que é Tem uns sensacional. mergulhos lá para fazer. Tem. Eu não fui, mas Ah. tem sim. Eu não vi o preço, essa Uhum. parte de mergulho não. Mas ele para, esse passeio de escuna, ele parou ali na Praia do Forno, um canto também da rocha. Uhum. E ali você pôde pular e o pessoal compra aquela máscara que você comprou lá. É. O snorkel. Isso. Aí o pessoal fica na parte de cima ali. O pessoal aluga, né? Nas aluga escunas. lá também ou compra, né? Também. É. Mas eu não comprei, não. Não. Eu peguei e fui nadando mesmo, olhando, abri o olho, eu fiquei com o olho vermelho pra arrebentar depois, É. mas tudo Mas bem. valeu a pena. Valeu a pena. Demais, é. Que água bem salgada também lá, hein? Tá. E eu nunca vi um lugar pra você boiar tanto, meu. É. Assim, porque eu não mesmo. sei se a água é muito saloba lá, né? Muito sal, não sei. Sim. E eu Te joga pra tenho, cima. eu tenho Sim. dificuldade. Eu tenho dificuldade de conseguir boiar. Essa parte de baixo, ela sempre afunda. Eu vou na piscina, eu não consigo boiar. Essa Sim. parte, só a parte aqui. E lá não. Foi Aí eu tudo soltei. tranquilo. Perigoso dormir, hein? Sensacional. Gente, eu Nossa. durmo fácil, Eu sabia? também.
Chega a ser perigoso. Ainda mais lá. 5 dias de sol. Uau. Jogou pro universo. Olha a minha cor. Olha a minha cor. Praia é festa, né? Eu era branco, viu? Eu era branco. Ele não é dessa cor. Ele tá com leite castanha, né? A cor do papel. Ele colocou leite escura pra combinar, né? Com bronze, né? Porque tava o olho azul, não tava combinando aí, né? É que o mar queimou a minha retina e John ficou dessa cor. Tá certo, isso mesmo. Entendido. E tem mais O que você tem pra notícia aí? falar aí pra Então, nós? vamos lá. Luciano? Vamos lá. O Brasil é o maior exportador de soja do planeta, cara. Você sabia disso? Sabia. De soja do planeta? Do planeta. É sim. Isso eu sabia. Então, ele, lógico que ele não chegou, né? Chegou agora nesse patamar, né? Porque dentro de 60 anos que ele tinha uma venda abaixo e agora ultrapassou, assim, de uma forma surreal. Atualmente o Brasil é o maior exportador de soja do planeta, tendo enviado pouco mais de 86 milhões de toneladas do grão para outros países em 2022. Muita coisa. 86 milhões de toneladas. Os números são da Organização das Nações Unidas, né, para Alimentação e Agricultura. Em 60 anos, o Brasil passou de menos de 100 mil toneladas de soja para o volume atual, que é de 86 milhões. Olha o salto que foi, meu. 60 anos, né? A gente fala, não é muito, mas não, para uma quantidade dessa não é muito, não. A expansão ocorreu à medida que os agricultores nacionais dominaram as técnicas do cultivo. E esse trabalho ele teve como pilar a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Não sei se já ouviram falar da Embrapa. Já ouvi falar. Assistindo o Globo Rural. Bastante, né? Então, em parceria com os agricultores, né, a Embrapa desenvolveu plantas adaptadas ao cerrado, o que permitiu o plantio no centro-oeste. Hoje a região é a maior produtora do país, então o solo não tinha nutritivo nenhum lá, então eles conseguiram trabalhar o solo, né, e adaptar essa semente da soja para poder desenvolver de uma forma em grande escala lá, né? Eles conseguiram fazer isso e se tornou sensacional. Centro-Oeste na região de maior produção, né, de soja. Isso é importantíssimo, né? Com certeza, meu. Igual arroz também, né? Somos fortes também no arroz, né? Sim. Feijão, muito forte. Feijão. Sim. Milho, grãos, né? Café. Grãos. Milho, verdade. Milho, café, verdade. Grãos em geral, né? A gente tá no ranking, né? O país tropical, né? Sim. Ajuda, né? Exato. Tudo que você planta, você colhe. Sim, o clima aqui é excelente dependendo do que for, né? Que nem a soja, conseguiram desenvolver um sistema diferenciado para conseguir, no centro-oeste, conseguir desenvolver ela. Que não tinha um solo para plantio dela, né? Se tornou lá a maior produtora da região. Olha isso. Gente, você imagina você ir para aqueles países frios, você imaginar que não tem nenhum tipo de comida que a gente está acostumado aqui? E que não existe nem a produção disso lá, né? Não. Você falar em arroz e feijão lá na Rússia, por exemplo, deve ser uma coisa assim muito Sim. peculiar, né? Não tem a sei. fartura daqui, né? Não. Essa fartura que tem no nosso país, não tem lá fora. Não tem. Sim. Tem países que, por exemplo, o racionamento, a água, né? Na China mesmo, né? É pré-pago. Pra lavar uma louça, passar o cartãozinho, pra daí você conseguir ter água na sua torneira. Sim. Olha isso. A Austrália também tem uma limitação de isso que eu tô passando são de pessoas que eu convivo, que eu conheço, que me contam a experiência deles ali, né? As experiências. Tem a questão da energia também, Da né? energia, Pela Europa toda mesmo a é parte tudo de comprado. hidráulica da casa ali a utilização, por exemplo, louça que a gente aqui lava a louça o tempo todo, né? Aqui, aliás, sujou, verdade. tem que lavar, né? Então, lá, dependendo do que você comer e usar o prato como apoio, não se usa água para lavar. Você passa um papelzinho, assim, um paninho. Uma lambedinha no finalzinho. Dá uma batidinha, um passa na docinho. camisa ali, ó. E boa sorte o próximo que pegar o prato. Mas é a questão mesmo. E nisso a vacina, né, já começa. Desenvolveu-se então a vacina contra... Né? Enfim. Mas Então a aqui tendência é é muito essa. abundante. Fica sem água, você tem que se virar, meu amigo. Não tem o que fazer. E Você vai são ter que se adaptar. projetos, e esses projetos de construção que a gente vê hoje com esse perfil sustentável que só cresce ainda bem, Sim. eles já estão precavendo muita coisa para nós
que poderia acontecer em 20 anos, tá aqui perto. E que esses projetos eles vão conseguir dar uma segurada, né? Então que venham mais projetos sustentáveis cada vez mais, né? A pandemia acelerou isso, né? Acelerou, né? Sim, Muita coisa sim. que devia estar engavetado, na pandemia saiu. Exatamente, porque aí começou a estudar também o custo-benefício, até a própria manutenção do empreendimento, né? Do imóvel. Então é uma sucessão de fatores aí que... Sim, a tecnologia mesmo hoje conseguiu desenvolver várias coisas para facilitar a compra. Que você falou da soja aí, né? O desenvolvimento da tecnologia. Sim. Para estudo de solo, de clima. Sim, tecnologia está em tudo. Está em tudo. E a soja produz tudo, né, meu? Sim, nossa, e pra mulher a soja é maravilhoso, hein, mulheres? Papo de mulher. Isso aí a gente tá boiando. Mas as mulheres entenderam. Quem não entendeu, deixa perguntinhas nos comentários. Deixa no ar. Isso. Pergunte aí. Bom, vamos lá. Telescópio da NASA encontra a nuvem onde nascem planetas. Olha! A cerca de 500 anos-luz da Terra. O achado tem temperatura de menos 263 graus Celsius. Nossa. Então, é um lugar congelado, então, né? Mais gelado que o mar de Arraial. Congelado. É uma rocha de gelo, de né, gelo cara? pura, Não dá, né? Essa nuvem é tão gelada, que ela vai se formando blocos lá e ela vai se formando um núcleo de uma estrela. E com isso ela vai saindo dessa nuvem e vai aumentando essas placas. E com isso a gente não fala, a gente não pensa em questão de 1 ano, 2 anos, não, isso aí é milhões de anos para se formar um planeta, vamos supor, entendeu? Então ela vai se compondo, se juntando uma na outra e formando um planeta. Pode ser que vire um planeta, pode ser que vire somente uma estrela mesmo, entendeu? Que é o que eu entendi lendo essa matéria. Até hoje ninguém comprovou se existe ou não existe vida em outro planeta, né? Não. Mas eu não Existe duvido, uma- hein, eu gente? também não duvido. Ó, eu Sabe sou que da tem galera oxigênio, que acredita que tem vida, Sim, meu. fora da Terra. Os caras encontraram Eu oxigênio, acredito. cara. Agora, eu não Então- acredito necessariamente que é esse ET estilizado que a gente É, isso não. daí pra sim, mim sim, É já... uma ficção, né? Aí é um folclore, né? Né? É, verdade. Então... Mas Eu eu também acho acho. que existe o lado obscuro das coisas aí. Ixi, a muito. gente não cara. conhece. É o que ela falou, a É. gente é um grão de areia, tem tanto conhecimento que a gente nunca vai conseguir desvendar na nossa existência, cara. Isso Não mesmo. nunca. É muita coisa, é muito complexo isso, o nosso mundo, sei lá. Eu É igual a viajo nessas morte. A coisas. morte é um mistério eterno. É um mistério eterno. A gente não tem como saber. Não. É um mistério eterno, né? A gente tem algumas suspeitas, né? Exatamente. Teorias, Algumas estudos, mas a gente não suspeitas, tem como você bater na tecla e reafirmar. Eu sei o que acontece. Não. Você sabe? Não. Quem sabe? Não. É um mistério eterno. Sim. Não tem como Por desvendar isso que é bom isso. viver, né? É. Porque eu falo que a então. morte não existe. É. Por isso que eu falo. Alguém vai- voltou pra contar, né? Alguém voltou? É. Então, o que eu sei que existe? A vida. Então, aqui e agora, vamos viver, né? Ser feliz, dar o nosso melhor. Vamos pra praia, vamos pra Arraial. Vamos pra praia, vamos conhecer a Tati. Conhecer a Tati, gente boníssima. Nossa, gente boníssima, Tati. Vamos lá. Magnata indiano perde 42 bilhões em um dia. Bilhões de reais. Tadinho. De reais, tá? Não é De dólar. reais? De reais. Tadico. 42 bilhões de reais em um dia. Nossa. Olha O isso. que é isso daí? Então, o magnata indiano Gautam Adani, dono da maior fortuna da Ásia, perdeu 42 milhões essa semana. E esse prejuízo o fez perder acesso ao seleto grupo das 10 pessoas mais ricas do mundo. Então ele saiu já. Nossa, ele deve estar arrasado, Deve hein? Agora ele nem tá dormiu essa noite. Depressão total. Ele tá na... Será que ele precisa de alguma instrução de meditação? Acho que ele precisa, ó, judiação. certeza Ele tá vai em precisar. 11º agora. Nossa, Tá pobre É agora. o 11º Ele vai precisar mais vender rico alguns do mundo. imóveis. valeu. O que aconteceu, Luizinho? Obrigado. Ele Então, ter perdido. o bilionário indiano tem 66 anos de idade. Vou contar a historinha dele aqui. Ele é o fundador do grupo Adani. É um conglomerado de empresas com negócios em diferentes setores, né, como infraestrutura, logística e energia. Esse conglomerado é o maior operador portuário da Índia e possui participação em aeroportos, construção civil, imóveis, energia verde, entre outros. No ano passado, a Adani comprou os ativos indianos da empresa suíça Holcim,
por 10,5 bilhões de dólares. E ele se tornou o segundo maior produtor de cimento da Índia nessa época. Caramba. Aí as ações do grupo Adani, né, caíram. Né, eles caíram depois da publicação de um relatório da consultoria, da empresa, né, consultoria Windenburg e Shersel, que alegou que houve manipulação descarada de ações e fraude contábil. Somente por essa alegação dessa empresa, dessa consultoria, despencou 42 bilhões de reais. Deve ser coisa de ação, né? Ações, né? Ações do mercado. No geral, né? Porque é um grupo, né? Eles têm um grupo e tem o mercado de ações lá, os papéis dele. Por essa consultoria ter abrido a boca e falado a questão que teve essa suspeita de fraude, né? De manipulação, da descarada de ações e fraude contábil, a ação despencou 42 bilhões de reais, mano, em um dia. Você vê como o mercado... Oscila. Só simples de você falar já... Sim. Abala, sim. Sim, é muita especulação, né? Esse mercado qualquer coisinha que sair, uma notícia, a questão do governo modificou uma lei, alguma coisa já... bate. Dependendo do setor, já era. Eu não faço ideia porque é muito dinheiro, é muita, né? Mas eu acredito que eles devam viver numa adrenalina constante, né? Deve ser. Tem a adaptação, que fala que o ser humano se adapta, né? Mas eu acho que deve ser uma adrenalina constante. Então qualquer fumaça, onde a fumaça há fogo, né? Sim. Então qualquer vestígio já é motivo exatamente para causar esse tipo de abalo. Sim, porque a pessoa... Porque, ó, por exemplo, eu invisto em ações. Sim. Eu tenho um valor pequeno, lógico, mas... Sim. É aquilo que você falou, adrenalina. Não importa se você tem 1 milhão, 2 milhões. Você tem, meu amigo, você tem 2 mil, 3 mil ali. É seu, você não é? Você viu o seu R$1.000 indo embora, daqui a pouco 2 mil. Exato. Você fala, caraca, mano, o que tá acontecendo? É seu, né? Não importa a quantidade, é seu. É seu. Né? Exato. Aí imaginam eles. Então, eu acho que assim, a proporção dessa adrenalina deve ser a mesma, porque a questão, o cara tem 40 bilhões. É relativo, né? Relativo. Ele já se adaptou. Já se adaptou. Ele já se adaptou, mas não deixa de ter adrenalina. Sim, mas ó, que nem hoje, eu já tô no mercado, vai fazer uns 6 anos, 7 anos, não sei. Hoje não assusta mais. Tá vendo? Acostumo, porque né? eu sei que uma notícia, às vezes, vem pra despencar uma ação mesmo. Sim. Especulou ali e tal. Proposital, né? Eles falam assim, que o tubarão que mexe com o mercado. Então, às vezes, sai uma notícia, alguma coisa, eles manipulam mesmo. Aí acontece, eles falam que a sardinha, que são a gente que tem um valor menor no mercado, que é uma grande quantidade de pessoas que tem um valor pequeno, vão tudo vender ação. Aí toma o prejuízo. Só que no momento que era de você despencou, compra. Sim. E espera. É o momento de comprar, não de vender. Então. Aí você vai aprendendo com o tempo isso. Sim, então. O principal é o controle emocional. Você tem um controle emocional, você vai conseguir lidar com aquilo, aquela perda que você, tô perdendo 10 mil reais, cara, e agora? O que vai acontecer? O mercado sempre volta depois. Recupera, né? Sempre vai, com o tempo. Aí tem que ter, lógico. Paciência. Controle emocional, paciência, tem que ter todo... Objetivo, né? Qual é o objetivo dessa aquele dinheiro não vou usar, né? Esse dinheiro vai ficar ali, eu não vou mexer nele. Se eu perder, perdi. Se despencou, eu vou comprar mais depois. Tem que ter um planejamento também. O segredo é você não pôr o dinheiro todo num lugar só. Diversificar. Jamais na sua vida põe o dinheiro num lugar só. Né? Sempre diversificar. Muito menos nas lojas americanas. Então. Lojas americanas despencou aí. Essa daí vai demorar pra recuperar. Ferrou meio mundo. Perfeito. Fechou, irmão? Fechou, Will. É nóis. Muito bem, pessoal, a dica de hoje vai para você sair do aluguel e vir morar no que é seu, gastando a mesma coisa e desfrutando de 42 itens de lazer e conveniência aqui no Jardim Atibaia Towers. O empreendimento chega inovando em sustentabilidade, ou seja, baixo custo de água, luz, gás e condomínio, Will. É isso aí. São 2 torres que estão sendo construídas já agora, no início de 2022, começou. Vão ficar prontas em 2024 e vai ser um prédio completo, estilo resort mesmo, onde você vai poder deixar seus filhos na piscina, no play natureza, no espaço yoga. Tem também jardim de citros, horta orgânica,
Patinhas Place, Brinquedoteca. Então é um lugar muito legal, muito tranquilo para você deixar seus filhos seguros, né? Porque hoje em dia tá tudo muito perigoso, né? Sim. Então, para que você não precisa nem de academia, porque você já vai ter tudo nesse prédio aqui. Você vai ter tudo já, quadra poliesportiva, piscina de 20 metros, piscina infantil, sauna. Então é um prédio bem completo mesmo. E eu indico para quem mora em São Paulo mudar aqui para Atibaia. Eu fiz isso há muitos anos atrás, em 96 eu fiz isso. Não me arrependo até hoje. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Então tá aí o Jardim Atibaia Towers, apartamentos com... Você tem aí 6 plantas à sua escolha. Apartamentos a partir de R$516 mil, financiamento direto com a construtora. Beleza, pessoal? E lembrando que tá num dos melhores bairros da cidade, que é o Jardim Alvinópolis, um bairro totalmente autossustentável, né? Tem tudo lá, tem banco, tem açougue, tem mercado, tem farmácia, tudo pertinho. E eles estão num quarteirão de 5.000 metros quadrados. Então você vai ter ali 42 itens de lazer e conveniência dentro de um espação que vai ser muito legal para você e sua família, né? Isso, Will? Aí. Então, um prédio maravilhoso, um prédio do futuro mesmo. Pô, legal. Beleza, pessoal. Então vai lá conhecer a Avenida São Paulo, número 789, aqui no Alvinópolis. E a hora é agora porque você vai negociar direto com a incorporadora. Então fica fácil, você vai conhecer a maquete, vai conhecer o decorado, que é bem bacana também. E você vai se sentir em casa com certeza. O telefone de lá é o 91068-1980, 91068-1980. Beleza, pessoal? Então, a dica de ouro de hoje é Jardim Atibaia Towers. Vamos lá, Will. Bora. Vai, Will. Tá terminando aí, mestre? Olha lá. É isso aí que é o... É o mestre Harada. Olha o Harada aí. Olha lá. Olha Jardim. Quer ver, ó? Fala bem alto aí pro povo ver. Bunda de patinho. Como chama? Bunda de patinho. Bunda de patinho. Bunda de patinho. O corte que ele fez. Bunda de patinho. Olha lá. Só ele mesmo fazer o homem falar. Só ele mesmo fazer o homem falar, Ana. Saudade dele, viu? Cara. E ele tá vivo ainda, tá vivo, continuou, né? Cortando o cabelo. Passei ontem em frente o salão dele, ele tava lá sentadinho, arrumando o cabelinho assim. Da hora, mano. E além de ele cortar o seu cabelo, ele faz massagem ainda no seu ombro. Faz ainda? Que da hora, da hora. Ele é sensacional, ele é gente boa, saudade dele. Então você fazia o bunda de patinho. Fazia a bunda de patinho lá. A bunda de patinho. Ele é gente boa demais. E aí, irmão, da hora, você trouxe pra nós aí? Hoje vou iniciar minha agenda semanal falando da nossa maravilha da natureza aqui em Atibaia, chamada Pedra Grande. Sim. Localizada a 1.450 metros acima do nível do mar, é um local perfeito para os adeptos a parapentes e asas deltas. Considerada uma das melhores plataformas naturais para saltos do Brasil. Caramba, meu. Olha que legal, cara. Não precisa nem fazer rampa. Não. A pedra fica a 15 quilômetros do centro da cidade e existem várias trilhas para chegar até lá. Muita gente sobe a pé, de bicicleta, moto ou de carro. Lugar maravilhoso com muita paz e tranquilidade, cercado pela Serra do Itapetinga. O Monumento Estadual da Pedra Grande é o nome da pedra, sabia, Luizinho? Ah, é? É o nome da pedra. Chama Monumento Estadual da Pedra Grande. É uma unidade de conservação imensa, com mais de 3.000 metros de extensão, com vista maravilhosa para diversas cidades, como Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Jundiaí e Nazaré Paulista. O monumento foi tombado pelo Condepate no dia 6 de julho de 1983. Nossa. Olha só, cara. Não faz tanto tempo assim, então. 83. É.
Em 39. 40 anos. 40 anos. 40 anos, vai fazer. 40 anos. A pedra está aberta para visitação todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Não pode mais ficar lá de noite, como muitos faziam. Acampavam, infelizmente, tal. Né? Não pode mais, tá? Fazia muito uma isso. Pena, né? Era bom, mas tem gente que fazia umas coisas estranhas lá em cima. Todo ser humano é o lado bom e o lado ruim, né? Não tem jeito. E olha só, magos e estudiosos falam que a Pedra Grande tem muitas propriedades terapêuticas por causa da alta concentração de cristais e quartzo encravados na gigantesca rocha de 200 mil metros quadrados. Caramba, meu. Formada pela natureza há 600 milhões de anos atrás, cara. Olha, 600 é isso que eu queria saber, que eu perguntei semana passada. Você perguntou, né, quanto tempo que tem? Como que ela surgiu, milhões, né? Que a gente sabe dela tantos anos, a gente não sabe a história, né? Então calcula-se que foi formada há 600 milhões de anos atrás. Olha isso. Ela literalmente é uma pedra grande. Então é. Gigantesca, mesmo. Gigantesca. Não se esqueça de beber a água geladinha de uma das nascentes encontradas na pedra. Tem uma de fácil acesso, quase no topo, bem ao lado da estrada. Sim. Tem várias nascentes. Você já tomou água de lá? Já. Eu já. Maravilhosa. Eu também já. É gelada, é uma Você delícia, é não ainda. linda. Eu não sabia que tinha isso daí, não. Tem. Eu subi a pedra 2 vezes, mas não vi a bica da... Tem sim, Will. E indico pra todo mundo que é uma água maravilhosa. Aliás, a Pedra Grande é demais, né, Luizinho? Demais. Will, de certa forma... a adolescência inteira lá, meu. Vivia na Pedra Grande. Era o nosso quintal, né? Nosso quintal. A energia que tem lá é de verdade realmente mesmo. maravilhosa. É verdadeira mesmo. E toda vez que eu vou lá, eu me sinto muito mais perto de Deus quando eu subo lá. Não dá mais pra entrar livremente, como na época. Eu ia nos anos 90. Não dá mais. E eu achei ótimo. Porque a gente já chegou a presenciar uns comportamentos assim revoltantes né? Mesmo, sim. Falta de respeito. Total. Né? A gente de um lado da pedra, né, Pico do Selado que tem lá, né, uma das pedras. E aí uma outra turma tava do outro lado, mais para baixo, uma galerinha assim de turista. E eles pegaram e eles lançam mesmo assim sujeira. Lançam, não levam sacolinha. Revoltante. Eu sou um cara que, assim, se eu vejo, tá ali, eu pego. Sim. Pego tal e guardo tal. E eu tava nadando lá, tal, tava na margem, na Praia do Forno. Eu falei pra Flávia, Flávia, eu vou nadar, que a onda, não tem onda ali, é bem fraquinha e tal, uma hora eu vou de boa. E eu consigo boiar ali de boa. E aí fui beirando a costa, assim, no meio das rochas. E eu peguei, olhei e vi um negócio laranja. Mano, o que é isso, né? Aí eu falei, vou lá. Aí fui nadando, eu sempre faço isso. Fui lá e peguei. Aí que eu fui ver, aí o que era? Você trouxe. Olha, tava boiando. Lembrança do cabo. Aí eu vou deixar aqui. É um presente meu podcast. Valeu, mano. Louco. O que é isso aí? É um apito, mano. Assopra aí pra você ver. Cara. Assopra aí pra você ver. Tava boiando, Forte, Luizinho? pô, só pra forte. Luizinho, tava boiando? Tava boiando. Isso aqui é os caras que ficam no barco e tal. Aí, tipo... Oi, você enxergou esse negócio? Pensei que você tava falando de uma peça desse tamanho. Não. Você enxergou isso aí? Isso é um perigo, cara, porque tartaruga, baleia, vê isso aí e acha que é comida. Parece um peixinho. Aí, ó. Parece um peixe. Parece um peixinho. Parece Nemo, mesmo, né? É um Nemo. Olha aí, olhando pra cá. Eu pensei nisso. Eu falei, puta, uma tartaruga. E eu vi tartaruga lá, cara. Nossa. Quando eu mergulhei daquele barco lá, que o Will colocou o vídeo. Tem muita tartaruga lá. A segunda vez que eu mergulhei, eu olhei pro lado e vi um negócio turvo, preto, assim, né? Aí eu imaginei que era uma rocha debaixo da areia. E não era. Aí eu vi em movimento, era uma tartaruga, cara. Coisa mais linda. Enorme, né? Aí eu vi isso aqui, eu pensei isso daí. Eu falei, mano, se a tartaruga engole isso aqui, pronto, já era, morre. Isso aqui é um apito que o pessoal tem lá, tipo, o cara tá fazendo alguma coisa, tá chegando com o barco, eles vão apitando. Você tá nadando, você tá no meio do caminho, eles ficam apitando. Acho que caiu e ficou lá. E você vê, você falou tão pequeno, eu vi, que a água ela é tão cristalina, cara, que você vê as coisas de longe. Destacou, né? Destacou. Legal, aí é um mano. apito, ó. Eu vou deixar aqui no programa pra gente. O primeiro dia
Bom, apitinho bom, hein? É alto mesmo, Se soprar forte, você... O primeiro dia do ano de 2023, não, o terceiro dia do ano de 2023, foi o dia que eu cheguei em Arraial, eu fiquei mais de 1 hora pegando lixo. Eu vou andando, eu vou ver e vou pegando também. Eu não tinha condições de ficar de tanto lixo que tava. Aí eu coloquei eu até comentei no Facebook com um canal de Arraial do Cabo. O cara falou assim pra mim: ô Will, isso não acontece dessa forma. É porque você foi no terceiro dia do ano e na virada do ano bombou demais aqui em Arraial. E o pessoal exagerou e sujou muito a cidade. Mas não é assim. Eu falei assim, olha, eu fiquei decepcionado. Eu fiquei mais de 1 hora pegando lixo, eu enchi um saco aquele de gelo de 5 quilos, assim, lotado de tampinha, garrafinha, saquinho de alma chips. É revoltante, cara. Custa nada você levar uma sacola e colocar seu lixo e levar cara, embora. Foi feio de tão ver. Simples. Mas tão simples, pelo amor de Deus. O cara falou pra mim que foi atípico isso esse ano, porque muita gente foi pra Arraial, o ano passado não teve praticamente, por causa da pandemia. É cultura, né, Will? Jogar coisa na rua, jogar é cultura, né? Cultural. Exato. Se não te ofende, quando a gente vai jogar uma coisa, você pensa na hora, você fala, que coisa horrível, né? Não é? Tem gente que não tá nem aí, vai lá, joga e tchau. Ainda bem que ela comentou que tinha até esquecido, tava esquecendo do apito. É o apitinho. O cara já não traz nada de presente pro podcast. Ainda e traz, você vê, mano. Aquilo ali foi... Mas eu trouxe uma coisa. Ai, a gratidão, amor. Mas tá engraçado pelo seguinte, ele salvou a menina na praia, né? E depois chegou o apito. Não tá meio que fechando a história? Não tá sincronizado. Eu trouxe, eu gosto. Nasceu eu gosto pra de trabalhar na praia, hein? Minha segunda indicação de hoje é um passeio maravilhoso a todos amantes de chocolate. É a Fazenda do Chocolate. Que legal, hein? Onde que é isso? Localizada em Itu, cidade a 100 km de São Paulo e 100 km de Atibaia. Um lugar sensacional onde está instalada uma fábrica artesanal. Olha só, 100% cacau. Caramba. Não tem nada de conservante no chocolate, é 100% natural. Vem o cacau da Amazônia, direto da Amazônia. Caramba, da hora. E essa fábrica fica nessa fazenda, olha que legal. Logo você que não gosta de chocolate. Lógico, logo eu, né? Fazenda histórica com trenzinho, cavalos, lhamas, pavões, marrecos, búfalos e outros animais. Passeio imperdível para levar a família, hein? Na fazenda, o visitante poderá comprar chocolates, olha só, vinhos e cachaças artesanais. O espaço ainda conta com restaurante, lojas de presentes e artesanatos, orquidário e uma antiga senzala. Que legal. Mantida até hoje. Olha só, meu. Pra reviver pra mesmo. História, né? É. Olha só que legal. E é um passeio imperdível, né? Você imagina. Vocês estão vendo as fotos aí, é um lugar maravilhoso. Que da hora. E agora vai começar a vender os ovos de Páscoa já. Nossa, eu vi uma notícia hoje, falei, nossa, mas nem é carnaval, já tá falando de Páscoa. Virou o ano, já começa. Já vão começar a fabricar já. Olha, o telefone do pessoal lá é o 11 99951 0524. Repita. 99951 0524. E a entrada para essa incrível fazenda é grátis. Aí que beleza. Olha, dica de ouro. Dá pra gastar tudo em chocolate. Você compra tudo em presentes na lojinha ou em chocolate. Aí que E almoço também, que é cozinha mineira, fogão a lenha. Sim. Acho que é R$80, você come à vontade, com sobremesas inclusas. Ô, Ana. Falou Fala. que não teve um dia da vida dele que ele não comeu um chocolatinho. Tá brincando? Jura? Hoje eu comi um Toblerone. Chocolate? Você comeu hoje? Olha lá, Comi um tá vendo? Toblerone Tem hoje. jeito, Você tem é jeito. chocolatra? Sou, Assumido, né? Assumido. Assumido. sou feliz por isso. Ah, que legal. E quem é Da viciado em coxinha, como é que chama? Bom, não Sabe, vou não? me arriscar. Como é que chama? Como é que chama? Não arriscaria. Que eu Ó, quer ver ele feliz? Eu não vou falar. Uma coxinha e um chocolate, né? Oh, Adoro uma coxinha. adoro. Come umas 10, mais ou menos, assim, quando eu vi. Tá com vontade. Eu sou comedor de coxinha, hein? Eu gosto de coxinha.
Pode virar um crítico aí, ó. Mais um extrinha aí, ó. Então, crítico de daí coxinhas. eu dou uma maneirada, né? Se eu como uma coxinha, eu tomo uma Coca Zero. Coca Zero, pra dar aquela balanceada. Ou senão, eu gosto muito de coxinha com Gatorade. Ah, olha lá. E da consciência fica tranquila. Coxinha com Coca já é uma bomba. Dá pra mergulhar um pouco Não na é coxinha? não é real. Não é real. Coxinha e Gatorade. Sai tranquilão. Equilibrou ali. Mano, o importante Tranquilão. é isso, mano. Não ficar Acordo com de manhã e consciência. tomo um copo de água com limão Meu, e parto pra coxinha. o importante é não ficar com a consciência pesada, mano. Isso aí. Bora. Agora, minha terceira dica é a visitação ao maravilhoso Instituto Butantan em São Paulo. Olha, da hora, hein? É o maior produtor de vacinas e soros da América Latina, sendo referência mundial em eficiência, tecnologia e qualidade. Responsável pela grande maioria de soros hiperimunes utilizados no Brasil contra venenos de animais peçonhentos, toxinas bacterianas e vírus da raiva. Esse destacado centro de pesquisa biológica fica localizada no bairro do Butantã, em Sampa, desde 1901 e conta atualmente com 4 museus. Museu Biológico, onde existe uma exposição permanente e viva que inclui serpentes, aranhas, escorpiões, lagartos e insetos, que se encontram em recintos que se assemelham muito ao seu habitat natural. Eles se preocupam muito com isso. Ficar onde gosta mesmo. Né? Já Será foi no que tem Butantã? Eu acho que deve influenciar, né? Na qualidade do veneno, alguma coisa assim, né? total. No ambiente, É no verdade. ambiente. E o faço bem-estar, ideia. né? E o bem-estar dos animais, né? Porque assim, eles precisam de uma quantidade, né? Eu acho. Tem que estar. O animal não pode estar estressado, eu acho, né? Tem que estar relaxado. Bom, aí pode ser, exato. Né? Não Verdade. sei. Sei lá também. Lá também tem um museu histórico, Não entendo nada. onde o visitante Eu poderá... só sei de correr. Quando eu vejo uma cobra assim, eu Aí corre bastante. só né? entendo disso. onde o visitante poderá conhecer um pouco da história do Instituto e também da história do desenvolvimento científico, apresentando instrumentos e equipamentos utilizados por diferentes áreas. Legal, né? Você poder conhecer. Acho que Muito eu tô legal. precisando ir lá É, pra saber um pouco mais. aí. Não, e o ingresso só... também. O ingresso dá direito a visitar todos esses museus. Somente um ingresso. Bem legal, hein? Tudo isso em um Caramba. parque com 750 mil metros quadrados. Caramba, é grande, hein? Grande, Enorme. Enorme. Nossa. O Instituto funciona de terça a domingo, das 7 às 17 horas. E os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Instituto. Não tem venda online, o Butantã. Só na bilheteria. Só na bilheteria. Mas não precisa, Chegou, comprou. Chegou, comprou, não precisa ter pressa, não tem correria. É um lugar que não tem movimento, por incrível que pareça. E o ingresso custa apenas R$6. Nossa. Olha isso. Gente. Que isso. Só não vai quem não com quer, hein? R$6 você vai visitar o Instituto Butantã, passear no parque com toda a infraestrutura que tem, vai conhecer mais 4 museus e conhecer todos esses animais por R$6. Estudante isso. paga meia, né? E, Nossa. deixa eu te falar. R$3 já pensou? Não. 3 realzinho. E é verdade. É E verdade? paga mesmo. E é verdade. Paga mesmo? Olha Paga, isso, tá vendo? cara. Olha que beleza. Acima de 60 Caramba. anos, estudantes e professores pagam R$3. O telefone lá para qualquer dúvida é o 11 2627 9300. Repita. 2627 9300. Eu já fui umas 2 vezes com excursão de escola quando eu era criança e inesquecível, viu? Muito bacana mesmo. É, um Eu não rolê da conheço hora. lá, cara. Agora Eu eu vou também ter não. que conhecer. Por Não, R$6 vai. ainda, dá R$6, pelo amor. até fiquei constrangida. aqui. Tá louco, né? Desenterra a carteirinha lá do estudante. Será que com Cresce tem desconto? Aí, ó. Né? A quarta indicação de hoje é o show Reclamação do Dia. É o nome do show. Reclamação do dia. Reclamação Com o do dia. engraçadíssimo ator comediante Kleber Rosa, mais conhecido como Chico da Tiana.
Chico da Tiana. Mineirinho, que já possui 6 milhões de seguidores e mais de 1 bilhão de visualizações nos seus vídeos da internet. Olha isso. Ah, eu lembrei quem que é. Lembrou? Lembrei. E ele tá É de morando... cair o rego da bunda, né? É, o caipira. Não, e ele tá morando aqui em Atibaia. Ah, ele mora aqui? Ele mudou pra Atibaia, Luizinho. Olha aí, caramba. Tá morando aqui? Quem me contou foi o Zé Love, nosso barbeiro. Olha aí. Zé Love, grande Zé Love. Corta cabelo, dá indicação. Sim. Caramba, hein? Olha só, é um show pra toda a família, com seu stand-up, com diversas situações comuns, ele abordando diversas situações comuns e hilárias da vida de um homem simples, divertindo a todas as idades, inclusive as crianças, pois seu espetáculo é de classificação livre, pois o humorista não fala um palavrão sequer durante toda a apresentação. Então é livre. Caramba. Difícil stand-up livre, hein? Difícil. Fala muita besteira, né? Eu acho que só ele, mas ninguém. É. Peça com duração de 1h20 com risadas garantidas. O show será no dia 18 de fevereiro no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, que fica dentro do Shopping Iguatemi de Campinas, mais precisamente no 3º piso. Os ingressos estão à venda através do site ingressodigital.com e custam de R$30 a R$60. O fone do teatro é o 19 3294 3166. Repita. 3294 3166. A capacidade da casa é para 515 pessoas. Caramba, grande. Então legal, hein? É. Bacana, Bom. hein? E lota, hein? Oh, com O cara tem certeza. público. Preço bom de 30 a 60 É, reais. bom Bom preço, ótimo. E ele é muito legal pra quem tem filhos, né? É. Se vocês têm filhos aqui, Sim. você tem Tenho. filhos, tem Tenho. filhos, então a gente sabe como é que é, né? Tudo que a gente puder fazer que leve Com a pros- criançada. Nossa, é perfeito, né? Perfeito. Ainda verdade. mais se tiver um parquinho, aí você deixa lá brincando. Deixa lá, né, playground. Aliás, hoje a gente tem notado que as casas noturnas têm feito isso aí. Sabia? Até tem. casa mesmo? noturna Tem. tá Não. montando um esqueminha pra criançada. Porque aí o pai e a mãe vai e deixa a molecada Fica lá lá, brincando. toma Espaço cervejinha. Kids. Espaço Muito bom. Super. Vai funcionar É. muito bem mesmo. É importante pro casamento. Ah, Com lógico. certeza. Bem legal isso. Sim, sim. E a minha última indicação de entretenimento de hoje é o Super Show Elvis Experience Tribute. Olha. Uau, grande No dia Elvis. 3 de março, às 21h30, na Casa de Cultura em Bragança Paulista, um grandioso espetáculo com mais de 20 integrantes e 50 trocas de figurino. Dos mesmos criadores de Queen, Experience, ABBA, Amazing Tenors e Pink Floyd Experience. Essa magnífica apresentação conta a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, Elvis Presley, através dos seus maiores sucessos. Uma mega produção artística cantada e tocada ao vivo, com banda Olha. Que e legal, com belíssimo balé, backing vocals e que interpretam com maestria as principais músicas do Rei do Rock. O cenário, coreografias e iluminação de última geração fazem parte desse incrível show que promete emocionar a todos em uma viagem musical e visual surpreendente. Os ingressos já estão à venda pelo site bilheto.com.br e custam de R$ 70 a R$ 140 reais. A Casa de Cultura tem capacidade de 508 lugares. Olha que bacana, pessoal, uma super produção, hein? Demais. É. E essa produtora, você viu, tá fazendo todos esses shows aqui, ó. E é legal que é Sim. com banda, hein? Não, e 50 trocas. 50 imagina. trocas. Olha. Gás, o É. preparo físico É. dessa Sim, turma. meu. Eu tava vendo o ABBA. Broadway, né? Total. Já viu o ABBA Experience? É igualzinho o ABBA que tinha, o É, original. fa- fazem mesmo? igualzinho, É né? impressionante, Incrível. cantam igual. Que da hora. Eles até se preocupam em imitar até os trejeitos das pessoas, é imitar mesmo. Pô, que e fica um legal. negócio bem bacana mesmo.
Esse do Elvis deve ser sensacional, hein? Vai ser mesmo. Teve um alguns anos atrás em São Paulo da exposição do holograma. Que aí era a banda tocando no palco e ele era o holograma. Nossa, perfeito. É maravilhoso. Eles projetam ele no palco cantando. É muito legal. Olha. Esse daí deve ser legal também, porque é a banda mesmo. Aí você vai sentir a pegada da banda, do cara cantando. Sim, e outra, iluminação de última geração. É. Deve ser incrível mesmo. Você sabe que às vezes eu fico... É verdade. Às vezes eu fico pensando como seria o Elvis nos dias de hoje, né? Se ele tivesse vivo. Será que ele seria doidão? Eu acho. Ia ter continuado lançando disco. Loucão. Ia, será porque que ia rolar, você já viu a trajetória da família toda? A trajetória da mãe do Elvis, filha do Elvis. Você vê que é um negócio genético, assim. Então eu acho que ele tava mais trilouco ainda que agora. Eu tava vendo eu tava assistindo um show deles ontem. Show do Elvis ontem. E em vários momentos assim, ele tá cantando e tal, e a mulherada pirava nele. Né? Sim. A mulherada louca por ele. Cara, ele dava vários beijos na boca da mulherada. Vai dando beijo na boca das fãs. Ele fazia isso. Beijava na boca uma, beijava na boca outra, e ia aparecendo beijando todo mundo, assim. Ele rompeu, né, aquela coisa de que dançar, mexer o corpo não podia. Era uma era de contenção total. Contenção total. Então era o primeiro pezinho ali, ó, da turminha, ó, do pezinho pro de repente todo mundo tanto se que jogou. ele enfrentou várias barreiras nessa época aí. Ele começou com requebrado, dele, esse molejo dele, o pessoal não queria, não gostava, né? E você vê isso, e o pecado dele era o molejo. E hoje, hein? Nossa! E hoje, hein, as músicas de hoje, hein? Então, não é? Pois é, o que seria do Elvis você hoje? Vê realmente é uma... Como muda, né? O mundo muda tanto em tão pouco tempo, né? Sim. Ele morreu em 70 e alguma coisa, olha isso, de 70 e pouco pra cá, Exato. olha como ele mudou. Morreu em 77. 77. Elvis nasceu em 1935 e faleceu em 1977 com apenas 42 anos de idade. Nossa, novo, hein, meu? Moleque. Nossa, a minha idade, exatamente. Moleque. Vendeu 136 milhões de discos. Amanhã eu vou estar fazendo 42 É o primeiro, também. né, Will? É o primeiro? Ele é o primeiro? Ou não. Ou é o... Beatles. Beatles. Tá na frente dele. Eu sei que ele também tá ali. Beatles acho tá na frente dele. Michael Jackson, acho que Michael vendeu. Jackson. O Thriller vendeu mais, eu acho. Mas ele vendeu 136 milhões em uma carreira curtíssima, né? Nossa, muito curta, cara. E passou por várias... Foi interrompida também, né? Ele foi servir o exército. Filmes. Depois ele foi pro cinema, né? Então teve aí Um dos maiores sucessos do Rei do Rock é Love Me Tender, gravada por Elvis Presley em 1956. Não é possível. Depois que ele gravou, em 56, mais 20 artistas gravaram essa música, 20? Incluindo Frank Sinatra. Olha. Você vai ter ousadia de cantar pra gente essa vai? música? Eu vou dar uma palhinha, cara. Aí sim, aí Uma palhinha, Vai dar só do comecinho, uma palhinha, beleza? Correr quebrado do Elvis. Vamos lá, né? Vamos ver como é que você vai sair, né? Tá preparado? Derrubei. Peraí. Tem que ficar esperto que ela começa no pulo, hein? Cadê minha gola? Quem é o cantor? Love me tender, love me sweet. Ele vai vir aqui, mano. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Que obra-prima, hein? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Olha, eu revivi o cara. Arrepiei eu também. Você reviveu? Eu revivi. Fechou os olhos, fechou os Caramba. olhos. Timbre. Olha. Perfeito. Está aqui nesta sala. Fecha os olhos, né? Escuta a sua voz. Ai, caramba. Da hora, irmão. Show de bola, hein? É só um trechinho, né? A gente não vê que pode você cantar ensaiou, você levou a sério. Não deu pra ensaiar muito, cara, mas eu fiz o que eu pude, velho. Fechou, irmão? Fechou, Lu? É nóis. Boa, Will, boa. Valeu. Bom, vamos trocar mais uma ideia aqui com ela, né? Ana Cláudia, corretora de imóveis.
Aê, tá se sentindo em casa, Ana? Oi? Tá se sentindo em casa aí já ou não? Tô. Gente boa demais. Começando a me sentir em casa agora só, tô brincando. Gente, vocês são ótimos mesmo. E você também, né? Você vê que aqui é uma distribuição de talentos, né? Sim. Galera, Total. mas assim que é bom. Total. Que é bom. Cheio de talentos. É. Não sei aonde, mas tem. Ana, muito legal. Seja bem-vindo aí. Você sabe que a gente queria realmente trazer uma corretora de imóveis aqui pra bater um papo. Faz um tempo já, né? Já faz um mesmo? tempo já. Eu fui a sortuda. Foi a Foi a sorteada. escolhida. Uhul. A escolhida. Vou começar com uma pergunta aqui, minha querida. Quais os cuidados que são importantes tomar ao comprar um imóvel? Olha só. Bom, a princípio, assim, a gente sempre fala que sempre que você for escolher um imóvel, seja ele na planta ou um imóvel pronto, enfim, sempre analisar de onde esse imóvel está vindo, a procedência do imóvel, né? Então, se ele é um imóvel na planta, quem é a incorporadora, quem é a construtora, pesquisa sobre o histórico, vê se há alguma coisa a respeito de inadimplência com cliente comprador, né? Existem alguns registros que é importante a incorporadora, a construtora ter o alvará de construção, por exemplo. Ainda falando do imóvel na planta, você, como o cliente comprador, ele pode, no stand, ter acesso ao memorial descritivo. Lá no memorial descritivo, ele vai saber quais são os materiais que foram utilizados na obra. Né? Por quê? Porque o imóvel não está pronto ainda, né? Ele está na planta, então não tem como eu entrar e visitar ele na íntegra. Eu vejo um decorado, mas, enfim, o que tem ali dentro, né? Então, aí você dá uma olhadinha no memorial descritivo. Você pode pedir também a planta baixa desse imóvel na planta, né, desse imóvel que está sendo comprado na planta. Qual que é a diferença da planta baixa para a planta humanizada? A planta humanizada é aquela que tem os móveizinhos já colocados, que é aquela planta bonitinha que todo mundo gosta de olhar, né? Então, as caminhas, guarda-roupinhas. A planta baixa é a que tem a metragem dos cômodos e a metragem total da unidade. Então, ali você também já começa a ter mais, assim, se familiarizar mais com esse imóvel. Sim. É um dos cuidados. Eu tô fazendo um resumão aqui, sim, tá? Sim. Ótimo. Tá? E aí você viu ali a planta do imóvel, você dá sempre uma olhada com relação também à localização. A gente fala, puxa, essa questão da localização, ela é muito fundamental no cotidiano. Você trabalhar perto do seu você morar perto do seu trabalho, isso vai gerar uma economia de tempo, uma economia de locomoção. De paciência. São coisas que a gente não pensa, né? São coisas que às vezes a gente não pensa. A gente na hora não pensa. O cara pensa só no preço, né? Só no preço, né? E dá uma olhada, agora falando dos imóveis, prédios já construídos ou na planta, ainda cabe para todos, que é a estrutura da construção. Então eu tenho, por exemplo, prédios, vou falar de prédios aqui, que são feitos de alvenaria convencional. Então, o que é o prédio em alvenaria convencional? É aquele prédio que o que sustenta o esqueleto da obra são as vigas e as colunas, né? Então, as paredes, elas só entram para preencher esses vãos. E aí, o que eu tenho nessa alvenaria convencional? Eu vou poder ter a possibilidade de reformar com mais tranquilidade o meu apartamento, justamente porque aquela parede ali, ela não faz parte da estrutura, então eu tenho mais mobilidade interna. Os vãos são maiores, então as janelas, as portas, elas podem ser maiores, trazendo mais iluminação e ventilação natural, né? E eu acredito, assim, que no Brasil é muito praticado esse tipo de construção. E tem também a alvenaria estrutural, que aí é o oposto, com as paredes que sustentam. O que pega é que os vãos vão ser menores e que se você quiser fazer a remoção de uma parede, você precisa então colocar ali um suporte que vai sustentar a carga. Tá? Cuidados gerais agora, análise da documentação. Então, documentação do imóvel, o documento do imóvel tá legal, os impostos estão sendo pagos, é em condomínio, tem que checar se o condomínio está sendo pago. Dá uma olhada no histórico do imóvel, é quando a gente pede a matrícula do imóvel, então ali tem toda a descrição do imóvel, em que pé que está esse imóvel, né? Então checa essa documentação do vendedor, o vendedor tá tudo bem,
tem algo que possa impedir a negociação. E esse impedimento, ele pode ser resolvido em quanto tempo? Então, nem sempre porque há um impedimento, o negócio ele precisa ser cancelado. Ele pode ser, muitas das vezes, ele pode ser resolvido e ter continuidade, né? E aí você está olhando também a idade do imóvel, as condições do imóvel e aquilo que eu falei aquela hora da anatomia humana, né? Que é a saúde do imóvel. Então, às vezes, eu tenho um imóvel que, na parte de designer do imóvel, ele pode não estar agradando muito. Então, um revestimento ali que incomoda um pouco, um piso que incomoda um pouco, mas eu sei que a parte de hidráulica, a parte de elétrica está ok. Esse imóvel está saudável, a manutenção geral do imóvel está boa. É tranquilo. Vamos repensar aí a parte de revestimento, mas vamos aproveitar para olhar esse imóvel com cautela, porque é um imóvel que merece atenção. Porque geralmente, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pega um imóvel de uma certa idade, que o cliente dá esse imóvel eu não gostei e não quer ir por conta de um revestimento. Mas a gente sabe... Se apega em detalhes que não faz diferença, e a gente sabe que a construção é uma construção sólida. É uma construção que você fala, gente, vale a pena que você, assim, é tipo um carro, isso é o motor do carro, né? Então vai que a pintura você vê depois, sabe? Assim. Então eu acho que esses são os preceitos básicos aí de cuidados na compra do imóvel, tá? Quando você, por exemplo, você falou que o diferencial, obviamente, é a captação, é o estudo. Então você vai captar um imóvel, você vai estudar sobre aquele imóvel. Exato. Muitas vezes o dono para vender, é maravilhoso, é isso, aquilo, tal. Então quando você chega lá, tem uma rachadura, eu tenho que ver, eu tenho que olhar. Como que você avalia, por exemplo, essa rachadura já é um problema estrutural, eu não vou vender essa casa, você fala para a pessoa, como que é esse trâmite? Assim, como corretor, a gente tem até o ponto até onde nós podemos ir, né? Então eu vou até o ponto que me cabe. Então, eu vejo o imóvel e eu sei que eu reconheço ali, eu consigo reconhecer se tem uma fissura, se tem uma trinca, se ela está na vertical, se ela está na diagonal, né? Então, o que me gera mais suspeita, por exemplo, de problemas de fundação, não é uma certeza, é uma suspeita, são as fissuras, as rachaduras mesmo, as trincas, fissura ou trinca. As trincas que aparecem na diagonal. Então, aí é aconselhável, sim, estar conversando com o proprietário vendedor, entender há quanto tempo aquela trinca apareceu na parede. Se for preciso, chamar um profissional qualificado para fazer uma análise, sim. Uma análise. Exato, um engenheiro, um arquiteto. O corretor tem sempre os seus parceiros, sabe? Ele tem ali o papel dele, né? E ele tem que conhecer um pouquinho de tudo que envolve uma construção, mas sempre ter os parceiros nos momentos como esse para não dar furo, né? Para não trocar as bolas aí, de repente, até atrapalhar uma negociação por conta de uma informação passada de forma... Não passada por um especialista. Sim. Você comentou da trinca, esse assunto é interessante. A trinca na vertical e horizontal diz muito sobre isso, né? Geralmente quando a gente vê uma fissura, né? A fissura, ela é bem fininha, assim, né? Se eu fosse comparar didaticamente, de forma didática aqui, ilustrando, é como se fosse um fiozinho de cabelo, assim. Sim. Né? Não é um fio, é um pouquinho mais grosso. Isso é a fissurinha, ela vai estar sempre na vertical. Geralmente em torno da porta, janela. Olha, ela pode estar de parede para parede, então essa parede dividindo o ambiente aqui a gente está no estúdio e tem o cômodo ao lado, então ela pode aparecer nessa parede, não necessariamente perto de uma porta. Sim, não certo. precisa estar perto de uma porta necessariamente. Mas ela pode estar perto de uma viga. Ela pode aparecer perto de uma viga. E aí, então, qual que é a diferença dela na vertical e na horizontal? Na vertical, ela é de movimentação de obra. Isso é natural numa obra. Depois de um tempo, a obra ela tem uma movimentação. Dilata, alguma coisa assim. Isso aí vai lá e faz o reparo. Sim, é natural acontecer. Quando então. é na diagonal, que a gente precisa ter uma atenção mais especial. Porque aí pode ser fundação. Então. Pode ser um problema na fundação da casa. É uma hipótese, tá? Mas não pode, assim, pode ser também o movimento do solo.
solo fez o movimento. Pode acontecer de ser o movimento do solo. E esse movimento, a gente tem que entender se esse movimento é um movimento que perdurou por um tempo, começou e terminou. Entendi. Ou se ele é só um começo, né? Ou se ele está no começo de um movimento que ainda vai prosseguir. Entendi. E até que ponto isso pode estar abalando a fundação da obra. Ótimo. Ô, Ana, queria te fazer mais uma pergunta também, ó. Na sua opinião, é melhor comprar ou alugar um imóvel? Isso no caso de moradia. Tá. Aí... Qual a sua opinião pessoal? Não, tranquilo, é assim. A opinião sempre vai ser do cliente, na verdade. Sim. Tá? Porque o cliente que assim, é muito particular. Né? É muito particular. Mas o que cabe orientar aqui é entender o objetivo. Qual é o seu objetivo? Então, você é meu cliente, você chegou para mim querendo com essa dúvida e eu vou falar para você. Há quanto tempo você está na cidade, por exemplo? Então, às vezes, você acabou de se mudar para a cidade, você ainda não conhece o município direito, tem uma intenção de compra, mas não está seguro ainda sobre onde comprar. Olha, boa. Então, negócio é alugar. Você aluga por um período curto de tempo. Vê se você vai se adaptar mesmo, Vê se vai se adaptar. Então, a possibilidade. Então, o aluguel ele tem essa flexibilidade de mobilidade. Verdade. A compra é um investimento a longo prazo, Já né? não é tão fácil você se desfazer, né? Entendeu? Porque então, você vai e aluga uma casa, tem um vizinho que chato pra caramba, que tem uma banda de rock, um exemplo, vai. Valeu, hein? Que fica fazendo barulho, né? Às vezes tem gente que não gosta, entendeu? Sim. Aí dá fácil pro cara fugir, né? Pro cara sair fora. Agora, se você compra a casa, já é mais complicado. É complicado, porque como é que você vai brigar com o seu vizinho, né? Não é? O cara fala, eu também comprei a minha casa. Então, tem que fazer. Então, a gente tem esses dois pontos aí que Boa! né? Então, o aluguel você pensa que é mais flexível. Né? Sim. Você vê mas, mas assim, pegando esse gancho, não te cortando, mas antigamente se dizia que terra era terra. Ainda hoje né? Sim. Ou melhor, ou até mais ainda do que antigamente, né? Você compra um imóvel, não importa o que aconteça, é um imóvel que você comprou, não é? Aí a gente tá falando exatamente. A valorização natural da coisa. Sim, aí com certeza a gente vai falar que comprar um imóvel é sempre melhor, porque é um dinheiro que você está investindo. Aí no caso é para investimento, não para moradia. No caso aqui, a pergunta era no caso da moradia. Não, mas para morar, você prefere pagar aluguel ou morar num negócio seu? Então, é uma coisa. Mas essa dúvida é super pertinente. Ela tem. Eu vejo os casais hoje em dia, os novos, Will, eles não estão querendo comprar nada. Tem pessoas que estão trocando por pagar aposentadoria. Eu já prefiro comprar. Sabe, previdência privada. Mas aí que tá, aí entra a parte de investimento. Tem gente que tem, vamos dizer, 500 mil reais disponível e o cara sabe investir. Às vezes o 500 mil reais que ele tem dá um retorno que ele vai conseguir pagar um aluguel de uma casa que ele pode morar bem. Exatamente. Por isso que eu falo. E tem esse lado flexível, né? Eu não quero ficar mais aqui, quero ir pra outra cidade. O cara vai pra lá, vai pra cá, não fica preso. Eu acho que depende muito também da profissão, né, Luiz? Depende, né? Sim, eu acho o seguinte, eu acho que uma casa própria, eu penso assim, pelo menos uma casa própria você tem que ter na vida, pelo menos uma. Cara, tudo bem, você fala pagar aluguel, você não sabe o que vai ser, se você vai ter saúde pra trabalhar. Sim. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida no futuro, cara. Tem pelo menos uma garantia, se você não tiver dinheiro pra pagar aluguel, você vai morar onde? Debaixo da ponte? É porque assim, vamos por uma conta básica, né? Que nem você falou, a gente não sabe o dia de amanhã. Aí você fala, mas você paga aluguel... Tudo bem, mas aí se você for ver a longo prazo, se você pagou 10 anos de aluguel, se você tivesse pago 10 anos de parcela, no dia seguinte que você não sabe o dia de amanhã e você ficou ruim, você tem uma casa metade paga. É verdade. Se você só viveu do aluguel, acabou teu dinheiro, você não tem nada. Exatamente. Eu penso por esse lado. Então, mas aí é que tá. Aí se você for pro lado da finança, você vai ver muita gente falando a respeito do quê? Uma casa, ela demanda também custo. Sim. Se você vai pagar IPTU, você vai ter um problema de infraestrutura, você vai ter um problema hidráulico lá, sei lá. Manutenção do imóvel. Então você tem um gasto, né? E se você pagar um aluguel, não. Você vai ter aquele gasto fixo todo mês. Todo mês você vai estar ali. Tem a questão da flexibilidade, que aí acho que dependendo da profissão, que nem você falou da pessoa, é uma coisa legal. O cara viaja muito, né? O cara não vai ficar preso ali. Puta, eu não tenho uma oportunidade de, sei lá, de ganhar
sei lá, 10 vezes mais em outro lugar. Não posso sair daqui porque eu tenho minha casa. Como que eu vou largar? O que eu vou fazer? Sim. Tem que ficar aqui, né? Eu não posso... Então, assim, acho que tem várias questões, né? Mas eu acho que o porto seguro o homem tem que ter na vida. Tem que ter um QG. Tem que ter um QG, né? E o QG? Eu ainda sou da velha guarda. Eu não trocaria um imóvel, não. Eu não sei, cara. Um só, que nem você falou. Um só, pelo menos. Pelo menos. Porque assim, mano, você tem que pensar que o mundo pode dar uma volta e você perder tudo. Então, você tem um aluguel, o cara vai chegar pra você e vai falar tchau, filho. Verdade. Não vai ter dó de você. Mas vamos supor, você tem uma oportunidade... A Ana chega e fala, Luiz, tem uma casa aqui que tá avaliada em 300 mil, o cara quer 100 mil na mão. Aí você vai ter um imóvel de 500 mil, mas você não tem 100 mil para aproveitar essa oportunidade. Se você tivesse esses 500 mil investidos, te dando um retorno, e você pagando um aluguel, você ia ter 100 mil para poder comprar uma casa que vale 300. O que ele tá falando é um cenário, sim. Tá? Aqui a gente colocou várias possibilidades, né? Por esse lado também é bom. Você vai ter dinheiro em caixa, vai ter dinheiro líquido ali pra você poder aproveitar oportunidades. É o que ela falou lá no começo. São vários cenários. Cada não tem liquidez, tem um perfil, né? Sim. Porque o imóvel, a grande dificuldade do imóvel é que você não tem liquidez. Então eu penso o seguinte, que nem voltando a plataforma perfeita seria isso, eu começar com dinheiro guardado pagando aluguel. Fiz um dinheiro legal, não gasto todo, né? Continuo investindo, uma parte vai para um imóvel meu. Comprei o meu primeiro imóvel, eu continuo vivendo aqui das... Sim, é questão entendeu? de planejamento. Eu tenho para mim que seria tudo perfeito se fosse assim. Mas existe você não pode essa possibilidade, criar, é super viável. mas você não pode criar aquele negócio tão absurdo de você pegar e falar, não, o dinheiro todo vou investir, vou continuar morando de aluguel. Sem radicalismos. Exatamente, sim. Porque aí entra o dia de amanhã. Amanhã o Nubank quebrou, seu dinheiro tá todo lá. Mas é aquilo que você falou, você não vai colocar numa coisa só, você vai diversificar o seu investimento. Se tá 500 mil, não vai pôr em uma coisa só. Você vai colocar 500 mil diversificado. Exatamente. Entendeu? Vocês viram como é o trabalho de um corretor? É verdade. 3 pessoas me trouxeram 3 cenários, 3 necessidades. Então, e tá são vendo? todos possibilidades reais. Claro. Então Então uma escolha. Eu nunca comprei. Então você, venderia pra ele a prazo, pra ele compraria, eu pagaria aluguel. Né? Mas não é verdade. Mas você tava fazendo ali o seu pezinho de meia para investir no seu imóvel. E aí que o aluguel traz essa flexibilidade, né? Você consegue ir adequando o orçamento. Então você pode, de repente, alugar uma coisinha menorzinha, mais simplesinha, mais tranquilinha. Então você tem um lugarzinho ali para ficar. E em contrapartida você vai guardando um dinheiro para daí você poder dar um sinal, comprar um imóvel na planta e pagando financiamento direto com a construtora. Já né? fiz isso. Então. Botei depois de inquilino para morar, o inquilino pagava a parcela do meu AP. Tá vendo? Então, tá certo. É isso aí. Não, eu entendi perfeitamente o que ele falou. E ainda tem o cenário dele também. Cara, eu nunca perdi dinheiro na minha vida, nem eu nem minha família. A gente nunca perdeu dinheiro na vida com imóvel. Muito pelo contrário, a gente só ganhou. Olha que bacana. A minha família inteira. Olha. A família inteira que eu falo, incluindo o meu irmão, meu pai, meus primos. Todo mundo que mexeu com imóvel, trabalhou com imóvel, todo mundo se deu bem. Ninguém o melhor. Ninguém nunca perdeu dinheiro, R$1 na vida comprando imóvel. É isso aí. Nunca. Não tenho nem só comentários. Eu acho que até só valorizou. Acho que sem até pra, comentários. Luizinho, acho que até pra um negócio pessoal nosso, né? Sim. De conseguir conquistar uma coisa sua, né? É cultural, É nossa cultura. Total, Nossa cultura é essa. É nossa casa, acho que a casa própria. o bem-estar vem de você chegar em casa e saber que aquele imóvel é seu, pelo seu. menos, que ninguém vai tirar dali. Uma segurança que você vai ter. E né? para quem estiver adquirindo, pensando em adquirir o primeiro imóvel, tenha também em mente que o primeiro imóvel nem sempre vai ser o imóvel dos sonhos ainda. Sim. Mas ele é um degrau para o próximo degrau, para o próximo degrau e assim por diante. Legal você falar né? isso. Agora tem uma outra pergunta para importante. você. Qual que você acha melhor, construir ou já comprar pronto? Nossa. Aí é difícil, tá? Ela vai falar, depende do cliente. Não, que ela falou assim, que a eu sou corretora. Então, aí é que tá. O que eu vou pra mim? O que você acha que eu vou te responder? Tá pronto, lógico. Pronto. Não, mas você pode vender um terreno também. Você vende terreno ou não? Então, olha não, só. Vende terreno. Então, não necessariamente eu vou dizer pra vocês aqui que é o pronto. Sim. Porque você me trouxe o lote. Eu vou trabalhar as possibilidades. Como corretora, eu não posso me engessar.
Então, para mim é difícil colocar aqui o que é melhor, o que é pior. É real isso, eu preciso entender do meu cliente, gente. Eu vou ficar batendo sempre nessa teclinha, né? Mas é isso. Olha, vocês me trouxeram 3 cenários. Eu tenho que ver um para ele, eu tenho que atender ele, eu tenho que atender você, eu tenho que atender ele. Verdade. Né? E aí construir ou comprar pronto. O construir, eu posso idealizar do meu jeito desde o início. O construir é uma tela em branco. Sim. O comprar pronto é uma cocriação. Então eu tenho que criar de novo em cima daquilo que já existe. Então eu posso pegar um imóvel e aceitar ele 100%? Olha, é muito difícil. Pode acontecer? Pode. Depende do estilo da pessoa, do perfil do cliente. Mas sempre vai ter uma coisinha que as pessoas querem dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali, né? Então, vendo por esse aspecto bem pessoal do cliente, construir ou comprar, gente. Né? Eu acho Pensa. eu acho que isso Agora, daí... se for para construir como investidor, também tem os 2 cenários para você. Então, você pode comprar um imóvel que está no estoque e esse imóvel ele já vai estar com preço promocional, porque as construtoras fazem isso para manter o mercado aquecido, então elas abrem mão de parte dos lucros para manter o mercado aquecido e você vai ter um imóvel pronto, com uma liquidez. Ou construir, aí você vai estudar um projeto legal aí para enxugar bem a obra, a mão de obra, viu? Eu falo também que eu tenho um amigo. Porque nunca é aquilo que você mas aí que tá. Mas aí que tá. Isso daí que é mão de obra, nossa. Mas isso daí que você falou de construir, aí eu já acho que entra muito no quanto o cara tem. Porque vamos dizer, se eu tenho 500 mil, eu compro uma casinha basiquinha, bacaninha e tal. Agora, com 500 mil, se eu for construir, talvez eu gaste 700, 800. Então, mas aí é que porque tá. Depende do padrão que você quer. Você tem R$1 milhão, não tenho dúvida, comprar o terreno e construir do meu jeito. Mas e aí, quando você tem menos? Mas hoje em porque dia é o que ele você falou. faz contrato com construtora. Porque é o que ele falou. Você acha que você vai gastar exatamente. 300, você gasta 400, 500, Não, e aí? Mas então, isso aí você pega um pedreiro lá que você conhece do seu bairro, gente boa, e você vai constrói minha casa Mas lá. quando você vai direto com uma construtora... Você vai com uma construtora, é contrato ali, total. filho. É contratinho ali, ó. E outra coisa, É. o projeto, você falou dos 500 mil, o projeto ele vai estar super adequado dentro do valor que você tem. Então vamos supor, você pagou um terreno 200 mil, te sobrou 300. Ele vai adequar um projeto para você dentro do seu orçamento. Dentro do que você quer, com a margem ainda qualidade, de perda. O material, né? Eles conseguem ter um cálculo melhor de margem de perda que tem de legal, obra, né? Legal isso aí. entendeu? Bacana, porque você projeta então dentro do que você quer, né? Falou, se eu tenho 500, então posso gastar 200 no terreno, 50 em documentação, sobra 250 para construir. Você vai escolher... Sim. Malabarismo, dá pra comprar o terreno mais barato também, dependendo. Uma corretora boa aí. Você pode, de repente, ver no lote aí, pode trabalhar isso também. A gente pode equilibrar essa conta. Quero comprar um imóvel, mas já está alugado. Como fazer? Então, sempre que um imóvel estiver alugado, mas ele foi colocado à venda e lá está o inquilino morando. A prioridade da oferta é oferecido esse imóvel primeiramente para o inquilino. Ele sempre vai ter prioridade na compra, tá? Pode crer. Ele sempre tem a prioridade, mas se ele... É uma lei, né? Mas se ele não quiser comprar, se ele se recusa, é estipulado um prazo para que ele deixe o imóvel. Se ele não cumprir com esse prazo, é movida uma ação de despejo. Tá. Então, existe essa obrigatoriedade de oferecer primeiro pro inquilino. Mas tem uns esquemas aí que o pessoal oferece um valor maior pro cara sair e vende pra outro menor, não tem? Sério? Tem. Olha, é gambiarra, né? De gambiarra eu não entendo. Não, de gambiarra. verdade. Porque assim, ó, ele fala, vou vender por 300 mil. Aí tem sei lá, por quê? Motivo, o cara fala, não, vou vender por 350, porque não quer que o cara compre, vai vender pra outro. Eu já ouvi esse tipo de coisa acontecer. Porque às vezes ele vai conseguir uma melhor negociação, não quer contatar o inquilino, né? Mas é o certo, que ela falou, que nem eu pago aluguel aqui. Então o cara, se ele for vender o imóvel, como ele já fez, ele me liga e fala, você tem interesse?
Sim. Não vou oferecer para outro. Então eu tinha que falar sim ou não. Mas no caso, ele fala para você 350 mil, por exemplo, aqui. Certo. Aí depois você vê que ele vendeu por 300 pro outro cara. Você pode processar, fazer alguma coisa, será? Eu acho que não, porque entrou numa negociação, né? Na verdade... Porque ele tem o direito de dar um desconto para alguém. É dele, né? O imóvel O valor dele. do imóvel, você capta o imóvel hoje. E aí você captou o imóvel, ele tá por um valor. Aí você vai agendar na semana seguinte a visita com um cliente que se interessou por esse imóvel. Você tem que ligar para o proprietário e confirmar se o valor continua o mesmo. Ou se teve alteração do valor antes de levar o cliente. Então, ele pode estar alterando. Geralmente, né, Ana, antes dele contatar o inquilino, ele já sabe para quem ele vai vender, ele já sabe quanto ele vai pedir, já sabe tudo. Ana, sobre a escritura do imóvel, o que pode dificultar o processo? Tá. O que pode dificultar o processo são as questões de dívidas, né? Então são certidões, as dívidas, né? Dívidas de IPTU, dívidas condominiais e dívidas do vendedor, mas dívidas do vendedor que comprometam o imóvel. Isso que eu ia perguntar. Se ele colocou o imóvel como garantia em alguma negociação, em que pé que tá essa negociação, como é que tá isso daí, o que tá acontecendo? Isso aí complica, né? Isso complica, não impede 100%. Se houver tá vencendo o prazo, ele tá honrando, se propôs a honrar, renegociou, enfim. São situações que não necessariamente vai impedir, mas pode colocar uma areinha, sim, gerar um trabalhinho a mais. Eu já tive problemas com herdeiros, cara. Morre os donos. Isso é comum. Daqui a pouco entra neto, aí o cara não faz o inventário. Sobrinho, cara. Né, Ana? O cara não faz o inventário e quer vender o imóvel. Eu peguei o imóvel ontem, assim. Ontem. Eu peguei. Mas como desenrola isso? Na verdade, eu peguei uma chácara. E essa chácara com mais 3 terrenos, tudo da mesma família. E aí, conforme eu fui conversando, a gente foi entendendo melhor a situação, porque é aquilo que eu te falei, tem que investigar, você fala com um e eu falei, tem alguma coisa que não tá batendo na conversa, tem alguma coisa que tá faltando. Comecei a conversa ontem, terminei ela hoje de manhã, e hoje de manhã que eu fui entender o quadro, que aí eles soltaram, né, pra mim, que é o processo de inventário. E aí você começa a ver que, assim, a gente às vezes tem que fazer até uma mediação pra entender, porque uns querem, outros não querem, então... Ou todos querem. Vamos lá, todos querem vender, mas eles não estão entrando em acordo sobre o valor da venda. Aí é pior, né? Então, a gente vem treta. Porque quando uma jornada. Quando existe o falecimento, se não me engano, são 30 dias para dar entrada no inventário. Se você não der entrada em 30 dias, começam os problemas. Aí vem multa, vem um monte de coisa e você fica com aquele negócio enrolado. Quando você quiser vender, você tem 2 opções. Ou vai pelo advogado, né? Ou vai pelo cartório. É assim, na verdade a multa é o ITCMD, né? Que é essa multa que você está dizendo aí. Então, o ITCMD, para você não pagar ele, você tem até 2 meses. É 2 meses? Até 2 meses. Depois disso, você vai ter que pagar esse imposto. Tem que pagar. Tem que pagar esse imposto. É que claro... seria a abertura do inventário, seria para você começar... Olha, eu tive que falar do meu caso pessoal, quando eu perdi meu pai. E quem cuidou de todo o trâmite para a família fui eu, né? Então, assim, poderia ter sido mais rápido se todos tivessem acordado com o que foi exposto. Sim. Mas sempre tem um ou outro que fala, mas será que o que foi exposto é tudo o que existe, é tudo o que há? Entendi. É o direito, tá no direito. Então, nisso nós perdemos a celeridade, perdemos o prazo e aí nosso inventário levou 1 ano para concluir. Então, nesse processo aí, tem que ter uma coerência muito grande também de quem compra, de entender a situação, de saber que vai sair, que vai demorar um pouco, né? Ou falar, não, esse imóvel eu não quero. Porque vai de tudo, né? Vai de tem tudo. Né? Tem de tudo. Eu vou falar para vocês que, assim... Não tem como eu prever tudo aqui agora, não tem como ninguém prever, mas tem como a gente escolher. Eu, como corretor, eu prefiro um imóvel mais desenrolado possível. Verdade. Sabe? É igual carro, Ana. Mas nem que eu tenha que
conversar com o cliente, entender em que pé que está a situação e de repente orientar como que a gente pode fazer com que a coisa aconteça de forma mais rápida, né, para que desenrole, mas é como carro. Mas o IPTU, ele dá dor de cabeça? Se tiver IPTU atrasado? dá, é o imposto, né? Não, tudo bem, mas aí vamos dizer, tá atrasado 2 anos, vamos dizer, 3 anos. Tem que quitar. Dívida ativa. Mas aí entra? quita e demora pra conseguir Não, quita. Essa certidão? Não, isso daqui é escritura, processo da escritura do imóvel que a gente tá falando aqui agora, né? Da questão da escritura do imóvel. Entendi. Sim. Tá com dívida? Onde tá essa dívida? Acerta. Beleza, mas o cara pagou, E aí, let's continue. IPTU pagou, sai a certidão lá de quitação, já vai era. que vai. Ah, entendi. Então, O não problema tem dor de maior cabeça. eu acho que é mais a parte que nem se falou, quando tá em inventário, Então, que é, aí sempre que ela falou, tem um que não quer assinar, É. aí o cara Exato. some, aí você não acha o cara, aí só passa pra você se todo mundo assinar. Isso. né? Isso É pode complicado. não tem prazo. Eu tenho um amigo que ele ficou no processo de inventário quase 10 anos. Nossa. É porque meu, era imagina. muita coisa. Eles herdaram muito. O patrimônio da família era um patrimônio expressivo. Às vezes nem sabia o que tinha e foi aparecendo. Foi um monte de coisa. aparecendo, e aí, sabe como que é, né? Todo mundo quer saber se Você apareceu mais um pouco, tem aparecido mais um pouco, mais um Imagina, pouco, né? mais um pouco, e 10 anos. Olha né? isso. O que as pessoas têm que tomar muito cuidado também, Ana, é quando o imóvel tá muito barato, né? Então, quando o imóvel está muito barato, a gente precisa analisar por que é que esse imóvel está muito barato. Então, você vai olhar a documentação também, vai olhar a parte estrutural do imóvel, né? Ver as condições de conservação do imóvel. Se for de construtora, eu acho que eu citei agora atrás, um momento atrás, tem os imóveis que eles estoque. Ah, é? E aí, o que eles fazem com esse imóvel? Para manter aquecido o mercado, eles acabam enxugando parte dos lucros mesmo, colocando o imóvel em promoção. Sim. Olha só. Propositalmente, é para girar. Com o Entendi. único objetivo de fazer girar. Às vezes não é nada de errado, às vezes é uma promoção mesmo. Às vezes é só exatamente para fazer girar, para aquecer o mercado. Porque quando você pegar o imóvel tanto mais barato ou não, você vai ter que fazer todo o passo a passo, igualzinho. Então, se tiver alguma coisa errada, não é necessariamente o preço ali que vai mostrar, né? Entendi. O preço ele vai trazer pra gente uma noção de oportunidade. Você vai saber se vale a pena quando você olhar o imóvel. Quando você conhecer o imóvel, entra no imóvel, dá uma olhada na saúde do imóvel, veja se tem marca de infiltração, vê se onde tem fissura no imóvel, qual é o posicionamento dessas fissuras, como que tá a parte de cobertura, de telha, de iluminação. Tem que conhecer. O financeiro, porque inclusive eu lembrei que tem vários imóveis que eles até vendem com a pessoa dentro. Então, por exemplo, dor de cabeça você tomou, E o banco não tomou sai. seu imóvel. Aí o cara fala, não vou sair daqui. Sim. Aí o imóvel é vendido para outro cara. Aí, Outro cara movidação de comprou, despejo. movidação de despejo e tal. Então, depende muito da avaliação individual mesmo do imóvel. Depende. Você Valor, falou do carro, né? É. Você não falou como comprar um carro? O carro. O carro pode Então, vir, você não o tem carro os pode vir carros com um monte também? de coisa Não é. enrustida ali que você não sabe. A gente chama de vício oculto, Vício mas oculto, isso pode acontecer com qualquer imóvel, tá? Tá imóvel zero, pode acontecer de na obra ter um vício oculto. Então, enfim, o ideal é estar indo olhar o imóvel e fazer toda a análise, o passo a passo, pra não ter erro. A gente fala que às vezes o barato pode sair caro, né? Então, se a gente fizer a análise correta, tranquilo. Legal, Ana. Show de bola. Quer deixar um telefone de contato para quem quiser? Então, meu Instagram tá bem no comecinho. É @AnaGrecchi, GRECCHI, Grec, corretora. E o meu contato é DDD 19 982 14 16 37. Repita. Repita. 19 982 14 16 37. Legal, Ana. Aí tá vendo? Obrigado, viu, Ana? Esclareceu Imagina, eu que bastante agradeço. aí as nossas dúvidas. Obrigado, Ana. Isso aqui Valeu é mesmo. enorme, viu? Presente nosso para você. Obrigada. Muito obrigado mesmo Que aí. gracinha, obrigada, gente. Adorei estar aqui com vocês. Foi uma Legal, experiência bem Ana. boa. Obrigado. Gente que você, adorou e querido. adorei te reencontrar. Pois é. Legal. E eu quero lembrar aí o pessoal que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, dê um likezinho, comentem, espalhem aí pro pessoal no WhatsApp. Beleza, galera? Isso Obrigado, aí, viu? galera. Obrigado aí, viu?
É isso aí, pessoal. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, @PodMyBrothers. Até a próxima semana. Valeu. Spotify e Rainbow. Você sabe qual que é o animal que não vale mais nada? Qual? Atravessou, mano. Sabe qual que é o animal que não vale mais nada? Que não vale mais nada? Não, qual que é, Will? O javali. Já foi, né? Já valeu. É muito óbvio depois que você fala, né? Que dá até um... Putz. Beleza, valeu, galera. Valeu. Um abraço. Até a próxima semana. Gente. Oi,